de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Disney Plus. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Sil, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. E Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil a partir de agora. O futebol da Bandeirantes entra em campo para mais um jogaço do futebol paulista. É a primeira rodada, você não ouviu errado não. Primeira rodada, jogo atrasado do Paulistão 2025. São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam. Primeira rodada, jogo atrasado e o jogo não é no estádio do Morumbi em São Paulo não. Vão receber Shaqiri e companhia, o show. Até por isso o São Paulo manda o seu jogo fora de casa e fora também do estado de São Paulo, no Mané Garrincha. Em Brasília, já a bola rola a partir das 9h30 da noite. São Paulo, Inter de Limeira, jogo atrasado, que seria supostamente da estreia do Campeonato Paulista. Quando estava o São Paulo ainda nos Estados Unidos, fazendo a pré-temporada. O tricolor líder do seu grupo, 13 pontos no grupo C. Pega uma Inter de Limeira complicada no grupo A. Apenas 5 pontinhas, muito longe. 11 pontos nesse momento do segundo colocado. Precisa começar a vencer os seus jogos. De olho também, por que não, em não cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. 9h30 da noite, a bola rola para São Paulo, Inter de Limeira. Você curtindo no tradicional FM 90.9 de São Paulo. Na faixa estendida, pegando legal, sempre 86.3. Primeiras informações dos times no Mané Garrincha. Jogam São Paulo, Inter de Limeira. Informa Paulo do Vale no microfone da Bandeirantes. O primeiro destaque do tricolor. Boa noite para você, do Vale. Boa noite, Pedro Martelli. Abraço para você, para o amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Força máxima, titulares em campo depois dos reservas enfrentarem a equipe do Bragantino, derrota 1-0 no último final de semana. Porém, sem Luciano, que cumpre suspensão. Com isso, Ferreira, camisa 11, confirmado entre os titulares do tricolor, que terá no banco de reservas pela primeira vez Cédric Soares, lateral direito português de 33 anos, ainda sem o Wendel, que está em Brasília e deve pintar entre os relacionados quinta-feira contra a equipe do Velo Clube. Martelli. É o torcedor do São Paulo de olho ligado, curtindo, ouvindo o microfone da Bandeirantes. Como meu tricolor joga no sábado, joga na segunda, 48 horas depois. É isso, torcedor do São Paulo. Corinthians passou por isso, São Paulo também passa por isso, em função da pré-temporada nos Estados Unidos da América. São Paulo, Inter de Limeira, jogo das 9h30. Daqui a 22 minutos a bola rola no microfone da Bandeirantes. Quero o destaque da Inter de Limeira e do Vale. Pois é, Inter de Limeira, o único time que ainda não venceu neste Campeonato Paulista. São 5 empates
o que deixa a Inter numa situação complicada, mas nem tanto assim. Inclusive, se manter a média, empatando hoje contra a equipe do São Paulo, a Inter de Limeira deixa a zona do rebaixamento. Com Felipe Conceição, atual treinador, muito ameaçado e com desfalques, cumprindo suspensão, Roberto Rosa, Léo Kovic, Flávio e Ibali, que é ex-jogador do tricolor paulista. Martelli. São Paulo, Inter de Limeira, jogo daqui a pouco, jogo das 9h30, primeira rodada, jogo atrasado do Campeonato Paulista. Você também ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Neste dia, nesta segunda, é o jogo das 9h30, minha gente. Na chuvosa capital paulista, se ainda tá chovendo, vai na boa, vai legal, vai curtindo o futebol da Bandeirantes. Análise do microfone da Bandeirantes, dupla de craques. São Paulo, Inter de Limeira. São Paulo querendo a vitória, tá de olho, por que não, ainda na melhor campanha do Campeonato Paulista. Tem 2 jogos a menos que o Timão, que tá com 22 pontos. Pode ir, caso vença esses 2 jogos atrasados, a 19. Mas tem que vencer, começando o jogo de hoje em Brasília. A informação é essa, análise é sua. Boa noite para você, Alexandre Pretzel. Um abraço para você, Quesada, PDV, grande Puzóvel, equipe técnica, grande Michel Lopes e companhia. É um jogo atrás do outro, fazer o quê, né? O calendário é assim, o São Paulo trocou esse jogo contra a Inter pela presença na FC Series lá nos Estados Unidos e agora tem que pagar esse confronto 48 horas depois de ter jogado em Bragança Paulista. São Paulo é favorito? É, mas a Inter de Limeira eu acho que não vai passar o Paulistão sem ganhar de alguém. Pode ser hoje? Não duvido, porque o Campeonato Paulista tem apresentado alguma surpresa. Ainda assim, força máxima em campo, que eu acho que tem que jogar, tem que botar o Oscar para jogar, já que ele foi contratado para isso. Mais um craque no microfone da Bandeirantes, Leandro Quesada, joga no Mané Garrincha em Brasília. Quesada, boa noite a você. Boa noite, Martelli. Martelli, o time do São Paulo é o time mais difícil de ser desvendado, né? Lembra daquele jogo? São Paulo Mirassol, dominava, né? Completamente, de repente o Mirassol foi lá numa jogada em cima do Enzo Dias e empatou a partida. Enzo Dias, que fez uma partida muito ruim defensivamente falando, mas fez o 4º gol daquela grande e importante vitória contra o bom time do Mirassol. Então, esse São Paulo, que oscila tanto na opinião dos torcedores e de tantos cronistas como eu, não é? Precisa ter uma sequência para dizer realmente o que ele é. Hoje vai enfrentar um adversário que está super mal, como o Pretzel destacou, né? Eu estou vendo aqui, a Inter de Limeira é a última colocada, né, em todos os quesitos, ainda não venceu no Campeonato Paulista e eu acho que vai caminhar para a segundona, né? É uma tendência. E hoje com o que tem de melhor, né? Exceção feita ao Luciano, o São Paulo entra com o que tem de melhor para buscar esse resultado, essa vitória e jogando um futebol melhor do que aquele que a gente viu no último sábado. Porque, Martelli, o jogo contra o Bragantino foi sofrível. Com letras garrafais. Timaço da Bandeirantes está pronto para o jogo de daqui a pouco, menos de 20 minutos para a bola rolar do estádio Mané Garrincha. O grande ponto de interrogação, será que vai ter grande público? Será que vai o torcedor do São Paulo até o estádio em Brasília? Respostas que virão em instantes no microfone da Bandeirantes. Tá tudo pronto para você ligado, vai começar o jogo 9h30 da noite. Plantão esportivo da Bandeirantes, boa noite a você, alô, Bruno Puzófio. Fala Martelli, boa noite para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, passando pelos grupos do Campeonato Paulista, começando pelo A, o Corinthians é líder com 22 pontos, seguido pelo Mirassol com 16, o Botafogo de Ribeirão Preto com 7 e a Inter de Limeira, lanterna com apenas 5 pontos. No grupo B, o Guarani, mesmo com a derrota para a Ponte Preta ontem, está na ponta com 10 pontos, logo na sequência a Portuguesa com 9, o Santos com os mesmos 9 e o Bragantino na última posição com 8 pontos somados. Já no grupo C, o São Paulo liderando com 13, abaixo o Novo Horizontino com 11, Noroeste na terceira posição com 7 e o Água Santa lanterninha com 5. Para fechar no grupo D, surpreendendo, o São Bernardo é líder com 16 pontos, a Ponte Preta na segunda posição com 15, Palmeiras apenas em terceiro com 13 e o Velo Clube com apenas 5 pontos somados. Agora destaques para os jogos de hoje no Campeonato Carioca, tem bola rolando para Sampaio Corrêa, lembrando do Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama, por enquanto 0-0 no
placar, 5 minutos do segundo tempo. Já no futebol internacional, na Liga Italiana, mais cedo a Inter de Milão venceu a Fiorentina, 2-1 no placar, e na Espanha um empate por 1-1 entre Mallorca e Osasuna. Para fechar com o Sul-Americano Sub-20, a seleção brasileira ganhou do Paraguai por 3-1 no placar. Gols de Gustavo Prado do Internacional, Ryan do Vasco da Gama e Alisson Santana, meia do Galo. Bola rolando agora para a Argentina e Colômbia, 0-0, e mais tarde às 10 horas da noite teremos Chile e Uruguai. Martelli. Boa, Bruno Pusóvio. Futebol da Bandeirantes daqui a pouco trazendo para você São Paulo, Inter de Limeira. Jogo no Mané Garrincha, jogo em Brasília. Segura porque o futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada, tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. É o torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes, é o torcedor do Tricolor, querendo a vitória daqui a pouco, 9h30 da noite no Mané Garrincha em Brasília. Rola a bola, o futebol da Bandeirantes trazendo para você o jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista de 2025. Vamos trazer os destaques dos times de São Paulo, rodada movimentada no final de semana. Esses jogos aí sim,
não atrasados, girando nossa equipe de reportagens, trazendo o primeiro destaque do Corinthians, falando do timão. Alô, Felipe Melo. Fala, Martelli, grande abraço para você. Já classificado antecipadamente para as quartas de final do Paulistão, o Corinthians deve utilizar força máxima pela última vez na fase de grupos do Campeonato Paulista, no clássico contra o Santos nesta quarta-feira na Neoquímica Arena. A ideia do técnico Ramon Dias é poupar jogadores do final de semana contra a Portuguesa, porque na semana que vem já tem viagem para a Venezuela pela pré-Libertadores. E o Corinthians anunciou hoje novo patrocínio na camisa. A empresa Viva Timão vai estampar a marca na região do ombro do uniforme. Os valores não foram divulgados, mas o presidente Augusto Melo afirma que o Corinthians terá a camisa mais valiosa do Brasil. A diretoria ainda quer comercializar mais 2 espaços no uniforme até o final da temporada. O destaque do Santos, falando do Peixe. Alô, Bruno Biliossi. Fala, Martelli, abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Santos vai jogar no Allianz Parque, partida contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista. Jogo que antes era no domingo, acontecerá na segunda-feira. E parte da arrecadação, que deve ser grande, já que o Neymar estará presente na partida, será cedida ao Palmeiras no acordo feito entre os clubes. A informação do Verdão, a informação do Palmeiras. Chega mais, Nina Gagliotti. Fala, Martelli, boa noite para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Andréas Pereira recusa a proposta do Palmeiras e as negociações com o Fulham estão encerradas. A respeito de Vitor Roque, um jornal espanhol, Sport, divulgou que o Barcelona não tem interesse na continuidade do jogador no seu elenco e por isso, no meio do ano, o Palmeiras tentará uma nova tratativa para trazer o jogador e jogar o Mundial de Clubes. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes. Fala, Luiz Henrique Lô. Oi, Martelli, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma a taxação de 25% sobre importações de aço e alumínio. A medida foi oficializada após a assinatura de decreto realizada nesta segunda-feira na Casa Branca. A decisão afeta diretamente o Brasil, que só no ano passado exportou quase metade da produção de aço para os americanos. O impacto estimado pela indústria siderúrgica nacional é de mais de 6 bilhões de dólares. O governo brasileiro, através do Itamaraty, ainda não se pronunciou após a confirmação da medida, mas sinalizou que avalia uma eventual retaliação à decisão de Trump, sem, no entanto, causar prejuízo para a própria indústria nacional ou uma escalada na guerra comercial. É com você, Martelli. Timaço da Bandeirantes pronto para o jogo de daqui a pouco, menos de 10 minutos para a bola rolar no Mané Garrincha em Brasília. Na mesa de som de Michel Lopes na central, Daniel Xingote, o homem do café fresco. No switcher, Igor Nascimento, digital de Guilherme Maciel. Timaço da Bandeirantes pronto para o jogo de daqui a pouco. E essa história do jogo é em Brasília, hein, minha gente? Pretzel Quesada lá no Mané Garrincha. Hoje não é mando da Inter de Limeira, não. Quem tá mandando no Mané Garrincha, tudo bem, em função de Shakira, né? É o São Paulo, mas não podia ser em outro estádio, não? E aproveito para emendar mais uma. Gostas de Shakira, Pretzel? É uma grande cantora, né? Inclusive estávamos na África lá, né, Quesada? E a Shakira deu um show com a música tema da Copa, né? Que era um negócio espetacular antes dos jogos, quando tocava. Era uma comoção na torcida. Muito legal, né? E a Shakira é uma grande cantora. E acho que o São Paulo está faturando, porque o São Paulo tem uma parceria com a produtora. Quando faz shows aqui, joga em Brasília. Eu acho que se não dá para jogar em Barueri, joga em Brasília. O estádio é um elefante branco, está à disposição, é grande e tem público. Então acho que está correto, Quesada. Ela é gata, ela é linda, né? Fala bem português, sensual, de Barranquilha. Falar a verdade, Preto, você não aguentava mais ouvir aquela música, porque todo lugar que a gente entrava era waka todo instante. Mas é uma era das quase músicas... uma lavagem cerebral. Mais legais de Mas Copa. é uma das músicas mais marcantes da história das Copas. Né? Copas. Bom, estou aqui, a Shakira aqui, né? Aqui em São Paulo. E o São Paulo tentando buscar um novo mercado lá em Brasília. Tá aí, ó. Puxa, Michel, obrigado. Coloca aí, não aguento mais, Martelli. Tema da música de 2010. É por isso, torcedor de São Paulo. Na final da Copa, lembra que sabe? Entre Holanda e Espanha, antes o Nelson Mandela atravessa o campo, tocando essa música também, cara. Espetacular. Nelson Mandela, fantástico. Acho que eu não gosto da música, eu já sei por quê. Não é por causa da Shakira, não. Foi pela... É porque o Brasil tomou um pau da Holanda, com Dunga e companhia, e fizemos uma campanha realmente que ninguém estava esperando. Depois de um belíssimo primeiro tempo, aconteceu alguma coisa naquele vestiário lá, né, Précio? E aí no segundo tempo... Expulso Felipe Melo, Júlio César mal, enfim. Foi a Copa que eu chamei o Patrick Vieira de mascarado. São mascarados.
E aí ele veio pra cima. Ele até hoje lembra disso. Deu na frente do nosso... Ainda lá no IBC, lá, né? Tinha Canal Plus com Makelele e Vieira. Se Vieira é uma mala, cara. Que cara mal educado, cara. Futebol da Bandeirantes com a dupla de craques Alexandre Pretzel, Leandro Quesada no microfone da Bandeirantes. Vai rolar a bola no Mané Garrincha, times escalados definidos. Mais um destaque lá no palco do jogo. Ele viajou, ele está lá, Paulo do Vale, é isso? Sim, Muricy Ramalho, coordenador de futebol. Ele não costuma fazer as viagens com a delegação, mas como essa semana o São Paulo fica instalado em Brasília, já que joga hoje na quinta-feira por lá, o Muricy viajou, então participa ativamente aí das observações, das atividades e tudo mais. E muita gente, viu, Martelli, vem colocando no próprio Muricy a questão da pouca utilização por parte do Zubeldia dos meninos, né, do Rian Francisco, principalmente do Rian, do Lucas Ferreira, que essa é uma filosofia que vem do Muricy, coordenador de futebol, que exige uma paciência maior com relação à molecada e que inclusive vem agradando a diretoria do São Paulo através da figura do coordenador de futebol, Muricy Ramalho. Então ele está alinhado a essa questão com o técnico Luiz Zubeldia, pelo menos por enquanto. Muito torcedor queria, por exemplo, o Rian Francisco hoje entre os titulares na ausência do Luciano. Ele está à disposição no banco de reservas, Martelli. Vai começar o jogo no estádio Mané Garrincha em Brasília, para você ligado no microfone da Bandeirantes. Times escalados definidos, subindo ao gramado do estádio em Brasília. Vai começar o jogo, vamos escalar as duas equipes nesta primeira rodada atrasada. Jogo atrasado no microfone da Bandeirantes, começando com o hexacampeão brasileiro, trimundial, trilibertadores, buscando o 23º. O 23º título paulista, por que não? Na Bandeirantes você confere a escalação do São Paulo. Definido e escalado pelo técnico Luiz Zubeldia, o São Paulo de 23, Rafael, 2, Igor Vinícius, 5, Arboleda, 35, Sabino, Enzo Dias, 13. Meio de campo, Pablo Maia, 29, 25, Alisson, 8, Oscar à frente, 7, Lucas, 11, Ferreira e 9, o capitão do time, Caleri. Repeteco do São Paulo. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino, Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Oscar, Lucas, Ferreira e Jonathan Caleri. E o banco de Luiz Zubeldia do Vale. Jandrei para o gol, Cédric Soares, André Silva, Marcos Antônio Bobadilla, Juan, Alan Franco, Ferrarese, Patrick, Alves, Lucas Ferreira e Rian. Este é o São Paulo escalado, definido no contato com o torcedor lá em Brasília, no Mané Garrincha. São Paulo perfilado, pronto para o jogo. Tem pela frente a Inter de Limeira. No microfone da Bandeirantes vamos escalar o visitante mais que joga em Brasília. Na Bandeirantes a escalação da Inter de Limeira. Felipe Conceição, ameaçado no cargo, escala Igor Gabriel no gol, 12. 2 para Felipe Albuquerque, 13. Eduardo Porto, 34. Carlão, Alisson, 31. Juan Tavares, 26. Marlon, 15. Bernardo, 19. Juan, 7. Albano, 10. E 11, Alexandro. De novo a Inter do Vale. De Igor Gabriel, Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Carlão, Alisson, Juan Tavares, Marlon, Bernardo, Juan, Albano e Alexandro. E o banco de Felipe Conceição do Vale. André e também Vini Melo, os goleiros. Rafael Silva, Juninho, Pablo Ramon, Juan Ribeiro, Lucas Bochecha, JP Galvão, Maurício Estevão. Essa equipe da Inter de Limeira definida, comandada por Felipe Conceição, buscando a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Os times tirando aquela foto tradicional ali no centro do gramado. Se aproximam os cartões para o início do sorteio. Eles que estão de preto e amarelo, quero saber quem apita o jogo. A arbitragem é de Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Ricardo
Pavanelli, Lanuto, no VAR, Rodrigo Guarizo. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, times escalados e o São Paulo vai com a força máxima, tirando o Luciano, né? O Pretzel, o técnico Conceição reforça o sistema defensivo, mete 3 zagueiros aqui. Acho que a Inter vai ter uma postura um pouco mais defensiva, né? Com o Felipe e o Juan Tavares laterais compondo essa linha de 5. E de repente usando o contragolpe, né? Com o Alexandre, que ainda não deu ar da graça nesse campeonato, Juan Silveira e a chegada do Albano. Eu acho que um empate não resolve para a Internacional. Vai tentar jogar por uma bolinha. O problema é que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, né? Hoje a Inter de Limeira está atrás de todo mundo, porque ela não ganhou, então ela é a última. Agora, se ela somar um pontinho contra o São Paulo, Quesada, eu acho que é um bom resultado, que ela vai a 6 pontos, fica na frente do Água Santa e do Velo Clube, mesmo sem ter ganho. Agora, o problema é o seguinte, viu? Pega o São Paulo hoje e pega o Palmeiras quinta-feira. Então é importante ganhar hoje, porque o Palmeiras está fora da zona de classificação. O Palmeiras vem babando na quinta-feira contra a Inter e Limeira. Então é o seguinte, é tentar ganhar esse jogo contra o São Paulo hoje. Ah, tá com força máxima, São Paulo é favorito? É. Mas ontem o Palmeiras também era favorito contra o Água Santa e não ganhou, né? Quer dizer, ela deixou para resolver o campeonato em 2 momentos cruciais contra 2 times que fatalmente estarão na próxima fase do campeonato. O empate hoje é um grande resultado, porque você fica com 6 pontos, mesmo sem vitória, você fica na frente de 2 times. O problema é pegar o Palmeiras aqui. Não pode perder, né? Não pode perder. E vocês estão felizes, contentes ali com o público? Ou querem aguardar, porque vai encher o estádio em 45 minutos? Não vai, né? Você já cantou a bola aí. Foi muito decepcionante. Decepcionante. O Paulistão, tanto é, o Mané Garrincha é muito grande, né? Muito grande. Então, eles não abriram o anel de cima. Tá. Quanto será que dá um jogo entre Brasiliense e Gama lá, né? O que tu acha? Então, não deve dar 5 mil pessoas. Eles jogam lá, hein? Eles jogam ou naquele de Gama que a gente foi lá, viu? Lembra? Aquilo lá que é o Bezerrão Stadium. Lá em Gama, que tinha aquele governador caçado, José Eduardo Arruda, lembra? Do escândalo do placar eletrônico. Faz um estádio grande sem times para encher e depois tem que pegar os times de fora de Brasília para encher. Bom jogo. Tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, Paulo do Vale, eu curtindo com você o futebol da Bandeirantes. O São Paulo está pronto para o jogo, a Inter de Limeira também. O relógio marca 9h30 da noite. São Paulo posicionado à direita, com seu tradicional uniforme em branco, com os detalhes do tricolor em vermelho e preto. À esquerda, a Inter de Limeira predominantemente em preto, shorts e meiões em preto, a camisa em preto e branco. No centro do gramado está posicionado o árbitro. O torcedor do São Paulo tenta fazer barulho em pequeno número, mas trazendo apoio à torcida tricolor para o jogo de daqui a pouco no Mané Garrincha. Passamos de 9h30 da noite. No centro do gramado, o árbitro esperando uma última confirmação. Jogo atrasado da primeira rodada. O Campeonato Paulista começando para o São Paulo. Seria se o jogo do início não foi por isso atrasado. Caleri no centro do gramado, bate na bola, começa o jogo em Brasília. Curtindo o futebol da Bandeirantes, trazendo para você Inter de Limeira e São Paulo, Inter de Limeira. Primeira posse de bola para o São Paulo, que está jogando pelo campo de defesa. Primeiro jogo do Campeonato Paulista atrasado no Mané Garrincha. Arboleda domina a jogada pela quarta zaga, gira pela meia esquerda, entrega o passe de primeira para Enzo. Enzo recua pela quarta zaga, quebra para o campo de ataque. Sobe, toca de cabeça, Igor Vinícius. Tira de qualquer jeito, corta a marcação da Inter de Limeira, volta dentro da grande área do campo de defesa para o São Paulo inteiro de azul claro. Sai para o jogo Rafael pela meia direita, de primeira para Arboleda para Alisson. Alisson na meia lua de sua grande área, gira o jogo pela ponta direita, de primeira para Igor Vinícius ficou para Arboleda, subiu a marcação da Inter de Limeira, começou legal, começou no campo de ataque. Igor Vinícius gira pela ponta, sai com bola e tudo. Subiu geral, hein? Todo mundo da Inter de Limeira no campo de ataque. Lateral marcado no campo de ataque pela meia esquerda. Juan Tavares já para a cobrança. Tenta o lançamento pela linha de fundo. Chega a marcação para cortar, põe para fora. Arboleda reclama. O árbitro da lateral já batido. Tem pressa na meia esquerda. Inter de Limeira. Cobrança de Juan Tavares para Juan. Juan tentou levar para a linha de fundo. São 2. Juan Tavares, o 26. Juan com a 7. Ele sai com bola e tudo pela linha de fundo. Só tiro de meta. Cobrança do primeiro tiro de meta para o São Paulo. Ao primeiro minuto de bola rolando aí do Vale. É que fica inteiramente do lado direito de defesa do São Paulo, lado esquerdo de ataque da Inter de Limeira, né? Tentando de alguma forma surpreender o tricolor paulista neste início de jogo no Mané Garrincha em Brasília, Martelli. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil.
Primeiro minuto de bola rolando, vem para o campo de ataque, Inter de Limeira, Rua domina pela esquerda, linha lateral da grande área, tentou passar pelo Arboleda, que chega por baixo, tira. Recua, sai jogando o campo de defesa para o tricolor, Arboleda para Sabino. Sabino pela ponta esquerda para Enzo. Enzo pisa na bola, o argentino caminha com ela nos pés, volta a jogada para Sabino. Sabino pelo campo de defesa, dentro da grande área, encosta pertinho dele da meia-lua, Pablo Maia. Pablo Maia para Alisson. Alisson domina no campo de defesa, erga a cabeça, tira jogo pela ponta direita, a bola é boa. Recebeu, tá livre de marcação, tentou escapar da marcação, é Lucas. Lucas com a bola, cruza a fronteira, Lucas, boa finta, drible da Vaca por dentro, arriscou, passou pelo primeiro, não passa do segundo, chega sofrendo a falta, Lucas, num bom drible da Vaca, tem reclamação já do capitão, pra cima do árbitro do jogo, Lucas derrubado, a primeira falta do jogo aí do Fale. E a primeira do Lucas e contando, né, porque deve ser bastante visado o camisa 7 do São Paulo pelo estilo de jogo, por tudo que representa, tomou por ali, né, o carrinho justamente do camisa 15, Marlon, da equipe da Inter de Limeira, falta já cobrada pelo São Paulo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. Quase 3 minutos jogados deste primeiro tempo, comecinho de jogo, primeira rodada, jogo atrasado no microfone da Bandeirantes, o Campeonato Paulista com São Paulo 0, Inter de Limeira também 0. No campo de defesa com a bola nos pés, pisa com a perna esquerda sobre ela, dentro da grande área, Rafael se pressa, rola a bola nos pés de Alisson. Alisson domina pelo corredor central de sua intermediária, deu jogo pela meia direita para Arboleda pelo campo de defesa, de novo para Rafael, se apresenta como se fosse a opção do lado esquerdo, se apresenta, pede a bola Sabino, Rafael caminha com ela, volta para Alisson, São Paulo chamando para o campo de defesa, Inter de Limeira, Alisson pela meia esquerda para Sabino, Sabino de perna esquerda, meia-lua, tentou lançamento à frente, dominou Caleri, botou na grama, perdeu do primeiro, ganhou do segundo, conseguiu a finta pela meia esquerda, perde a bola na sequência, Enzo Dias desarmado, contra-golpe armado para Inter de Limeira, lançamento à frente, rasga de qualquer jeito, Arboleda vem por baixo, tira, põe para fora, na primeira bobeada do São Paulo, do setor defensivo pela meia esquerda, Manuel marcado no campo de defesa pela meia direita, posse de bola para Inter, o Disney Plus está com o melhor do futebol, assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. 4 jogados deste primeiro tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, em FM 90.9 na capital paulista, tradicional dial da Bandeirantes, na faixa estendida, pegando legal 86.3, em todos os cantos do Brasil. Você escuta a Rádio Bandeirantes, pode ver também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. São Paulo domina, campo de ataque, meia direita, Lucas tenta o tapinha de letra para Oscar, os dois quando se aproximam dão trabalho, Lucas pela ponta direita para Oscar, Oscar escapou da marcação, soltou pela ponta de novo para Lucas, escapou do primeiro, chega a cobertura, Marlon firme por baixo, o capitão tira, sai jogando a Inter de Limeira no campo de defesa, saía com falta, Juizão não deu a falta não, desarme na bola de Alisson, meia direita, Oscar cochilou, perde a bola, Oscar rasga, a zaga da Inter vai de zagueiro para zagueiro, no campo de defesa recomeça o São Paulo com o Sabino, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Relógio vai marcar 5 minutos jogados do primeiro tempo. O torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes querendo o primeiro gol. Placar de 0-0, 5 do primeiro tempo. No Mané Garrincha em Brasília, por enquanto 0-0. Lateral marcado, o São Paulo vai para a cobrança no campo de defesa. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 0 para o São Paulo, 0 para Inter de Limeira. Arremessa a bola, Lucas, volta, jogada pela quarta zaga. Arboleda recolhe dentro da grande área, chapa de perna esquerda. Deu jogo para Rafael. Rafael tá na pequena área, é o jogo do São Paulo. No comecinho, esperando a Inter de Limeira. Caminhando com a bola nos pés, zagueiros. Aí o goleiro do São Paulo também ali dentro da grande área. Dessa vez preferiu variar. Quebra para ataque de perna esquerda, sobe Caleri. Ele escora de cabeça, tenta o domínio, Ferreira pela ponta, sai com bola e tudo. Que isso, hein, Ferreirinha? Saiu com bola e tudo pela linha lateral. Mal. Agora a decisão do Ferreirinha. Só o lateral para Inter de Limeira cobrar no campo de defesa pela meia direita. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. Jogo tá parado, a bola tá nas mãos ali do Rafael, na descida da Inter de Limeira, não foi o centroavante, Juizão mandou seguir, recomeça pela quarta zaga, sai jogando Sabino, Sabino domina pelo campo de defesa, na quarta zaga pela meia esquerda, ele gira o jogo pela ponta direita para Igor Vinícius, sobe a marcação de novo subindo a Inter de Limeira, Igor Vinícius achou Alisson, Alisson dominou pelo círculo central do gramado, quase que ele perdeu a bola, girou pela meia esquerda, soltou pela canhota para Enzo por dentro, boa bola para Ferreirinha, escapou da marcação, passou do primeiro, abandona a ponta,
ponta, vem por dentro, tem como girar do outro lado, girou legal, boa bola na quina da grande área, Lucas dominou na ponta, soltou na linha de fundo, Igor Vinícius, desarmado, escanteio. É o primeiro escanteio do jogo para o São Paulo na ponta direita aí do Vale. O Lucas acaba soltando essa bola com um pouco de força, mas justamente, né, ela pega no jogador da equipe da Inter de Limeira, que não consegue ter o controle na disputa com o Igor Vinícius, vai pela linha de fundo. O primeiro escanteio para o São Paulo no jogo. Tá por ali o Oscar e também o Enzo Dias, os dois na bola. Oscar destro, Enzo Dias canhoto, jogadores do São Paulo pro meio da grande área. Quem sabe o primeiro gol? 7 minutos jogados do primeiro tempo. Vai pra bola, Enzo. Cobrou curtinho, rolou pro Oscar. Oscar levantou a entrada da grande área, tentou chegar chutando. Lucas desarmado. A jogada ensaiada era boa pro São Paulo. Agora tome contra-golpe. Inter de Limeira desce. Lançamento pra Juan pela ponta esquerda. Levou na entrada da grande área. Mal. A opção me pareceu do Albano, não foi boa, demorou para bater no gol, perdeu. São Paulo rasga o perigo, mas sobra para Inter de Limeira, tenta dominar pelo lado esquerdo, perde a bola, Juan, volta para o São Paulo no carrinho. Firme, Igor Vinícius, cirúrgico, tira, recomeça para o São Paulo. Peças para carro, moto, caminhão, é Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata é tudo azul pela frente. Vem pro campo de ataque mais uma vez, a Inter de Limeira tenta o domínio pela meia direita, Bernardo escapou da marcação, boa finta, soltou o balão pela ponta direita, recebeu na quina da grande área, tentou o cruzamento em cima da marcação, para as mãos de Rafael, tranquilo para fazer a defesa na descida da Inter aí do Vale. Foi no vacilo do Enzo Dias, ele acaba perdendo essa bola no meio campo, na disputa para o Felipe Albuquerque, proporcionando essa chegada, mas sofre um pouquinho com a parte técnica a equipe da Inter de Limeira do Felipe Conceição. Vem pro campo de ataque, a Inter de Limeira domina no círculo central, Bernardo abriu jogada pela meia esquerda para Juan, Juan escapou, soltou na linha de fundo, ponta esquerda, Juan Tavares, chegou perna esquerda, cruzou por baixo, rasga de qualquer jeito, Igor Vinícius vem para botar para fora em lateral, manual do campo de ataque para a equipe da Inter de Limeira, 8h30 jogados deste primeiro tempo, São Paulo se segura, a Inter de Limeira começa legal no jogo, São Paulo tenta equiparar Lucas pela meia direita, recomeça pela quarta zaga, sai jogando São Paulo, Oscar veio para buscar jogada no campo de defesa, tentando armar experiente, em jogador de seleção brasileira, Oscar domina, solta pela meia direita, não tinha ninguém no ataque. Obrigado a recomeçar na meia direita, está jogando o São Paulo. Alisson de primeira por dentro, deu um tapinha na bola, Igor Vinícius para Oscar, Oscar pelo círculo central do gramado, ele ameaça fazer o giro, busca a opção, volta pela meia esquerda, domina Pablo Maia pela canhota, enxerga passando, tá livre de marcação Ferreirinha abandona a ponta, vem por dentro, escapou de 3, boa jogada do Ferreirinha, soltou nas costas, ponta esquerda, balão para Enzo, cruzou para ninguém, sobe para tocar de cabeça, tira o zagueiro, voltou nos pés de Oscar, entrada da grande área, girou ponta direita para Lucas, cruzamento, goleiro tirou, vai sobrar, caiu na área, perdeu o pênalti, o árbitro manda seguir. Caiu agora no meio da grande área o jogador do São Paulo, o goleirão saiu dos pés dele. Fica pedindo um pênalti, o juiz no primeiro momento não marca nada do Vale. Eu fiquei com a impressão de uma certa valorização, né? Me pareceu o Oscar ali no lance. É verdade que o jogador da Inter de Limeira, ele vai ali por trás, né? O Oscar parecia que chegaria na bola, acaba desabando por ali. A arbitragem estava ali pertinho, né? O Fabiano estava perto, não foi muito na do jogador do São Paulo, não, num primeiro momento. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do São Paulo querendo o primeiro gol. São Paulo insiste pela meia esquerda, tá parado o jogo, marcado impedimento. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Paulistão 2025 é o jogo atrasado da primeira rodada no Mané Garrincha em Brasília, relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. São Paulo 0. Inter de Limeira também 0. QG de Esportes da Bandeirantes fala pro Zóvio. Martelli, o Santos voltou atrás e desistiu de mandar o jogo contra o Água Santa no Allianz Parque, mantendo o confronto na Vila Belmiro. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, 10 jogadas e o jogo. Passamos agora, vimos a repetição do possível pênalti, hein? Pra mim não foi. Eu acho que o Oscar vê na hora que o zagueiro chega e ele se atira. O zagueiro pisa na grama e ele dá um mergulho dentro da área. O Zubeldia até pediu o uso do VAR ali, mas o árbitro mandou seguir. Eu acho que a arbitragem acertou, Quesada. Eu fiquei na dúvida, eu gostaria que o VAR fosse usado. Agora, uma vez sendo uma simulação, amarelo para ele. É que cada árbitro faz o que acha que tem que fazer. Eu tô lembrando justamente do lance do Yuri, né? Para quem não entendeu na transmissão, é justamente isso.
São Paulo começa bem com o Lucas, né? Mas o contragolpe da Inter é super perigoso, Martelli. Para ataque na ponta esquerda, mais uma vez, com escapou da marcação de 2. Pede a falta, o juiz manda seguir. Vem na cobertura, Arboleda tira. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Tá no Tenda. Quase 2 minutos jogados, quase 12 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. É o Campeonato Paulista em sua primeira rodada atrasada. São Paulo, Inter de Limeira. São Paulo tenta descer pela meia esquerda, perde a bola, Enzo Dias. Recomeça a equipe recomeça a equipe da Inter de Limeira pelo campo de defesa. Tranquilo, saindo para o jogo no campo de retaguarda, Carlão. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Placar de 0-0, comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, 12 jogados. O Quesada e Pretzel, aproveitar que os caras estão trocando passes ali no meio de campo. Então o Santos não joga mais no Allianz. Vem aquela dúvida, né? É o gramado, alguém não quis jogar? A gente falou isso no Sport em Debate, né? Porque, assim, a informação é que o Neymar não quer jogar no sintético. Então ele não jogaria essa partida. Claro. Agora vem informação com a informação, Pretzel? Informação, o Bruno Puzov acaba de nos passar que o Santos desistiu de jogar no Allianz. O jogo está mantido para domingo. Por causa do 8h30, consultaram o Neymar. Concorda comigo? Neymar. Tinha que ter consultado antes, né, Pretzel? Bom, na minha visão. Também, meio básico. Organiza o pagode, né? Falou, vamos fazer lá no Allianz, pode ser, você vai aí jogar. Ele deve ter dito no sintético, eu tô fora, presidente. Então não preserva dá. Esse desgaste. Tem que ganhar esse jogo, né? Até porque é jogo Isso importante. quer dizer que no Pacaembu sai de cena o Pacaembu pro Santos também. Exatamente. Vem cá, no Morumbi segunda não daria? Pô, o São Paulo não quer arrecadar pelo aluguel? São coisas que eu não consigo entender. O Santos cansou de jogar no Morumbi ano passado, botou 50 mil pessoas num domingo pela manhã contra o São Bernardo. Pô, cara. Placar de 0-0 no Mané Garrincha em Brasília, no gramado. Esse gramado é natural. Recebe São Paulo 0, Inter de Limeira também 0. Mas vem tricolor. Ferreirinha lançado pela ponta esquerda, abandona a ponta, vem por dentro, rolou a entrada da grande área, bateu em cima da marcação com o desvio no centro do gol. Uma pancada da entrada da grande área, era boa jogada do Ferreirinha, Alisson de trás. Contou com o desvio, ficou fácil no centro do gol. Tá nas mãos de Gabriel do Vale. Isso, para trabalhar, né? Pela primeira vez, praticamente, o Igor Gabriel, finalização do Alisson ali na entrada da grande área. E agora, inclusive, o pessoal tá mostrando o lance que foi revisado do Oscar Martelli. É da câmera de frente, a ilusão de ótica. Visão não é no pé, né? É na grama, né, Kessar? Não, que se use a imagem e que se mostre a imagem para o público, entendeu? Né? Sem dúvida. É o que a gente pede. O árbitro acertou. Vocês foram muito bem no lance, vocês três falaram que não foi nada. 14 jogados deste primeiro tempo, São Paulo 0, Inter de Limeira também 0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo em rede para todos os cantos do Brasil. Na faixa estendida, pegando legal, 86.3 no tradicional FM 90.9 de São Paulo. 9h45 da noite, quase 15 jogados do primeiro tempo. Vem São Paulo, Lucas pela ponta direita, escapou da marcação, deu jogo por dentro na linha de fundo, era para Igor Vinícius. Forte demais, linha de fundo, só tiro de meta para Inter do Vale. O Lucas de novo, tentando acionar o Igor Vinícius pelo lado direito, mas com excesso de força, né? Ele coloca um excesso de força no passe, completamente longe do que esperava o Igor Vinícius, que ainda se esforça por ali, mas não consegue. Tiro de meta já cobrado pela Inter de Limeira. Quase 15 minutos jogados deste primeiro tempo. Desce a Inter de Limeira do lado direito. Albuquerque domina, cruza a fronteira, volta a jogada para o capitão Marlon. Marlon recolhe do jogo do círculo central do gramado, se apresenta bem de trás. Bernardo recebe pela meia direita na marca de 15 minutos jogados deste primeiro tempo. Em Brasília, jogo atrasado da primeira rodada. 0 para o São Paulo, 0 também para a Inter de Limeira. Recolhe e sai jogando tranquilamente no campo de defesa. Inter, Eduardo Porto. Porto pela meia direita para Carlão. Carlão domina, tá livre de marcação, cruza a fronteira, entrega pela ponta direita, tenta fazer o giro. Albano pressionado, voltou jogada para Malo. Malo no bate, volta pela quarta zaga, sai jogando Carlão. Carlão escapou da marcação, pedalou, balançou, boa finta pra cima de Pablo Maia. Ele cruza a fronteira, vai embora, curtindo mais de meia, meteu o bolão dentro da grande área. Inter de Limeira pode fazer, chegou na linha de fundo. Albano pressionado, cruza, Rafael. Firme na cobertura, estava ligado, encaixa essa bola, antecipa o cruzamento do Vale. Vacila a defesa do São Paulo, né? Porque a Inter de Limeira consegue chegar
mas falta qualidade na tomada de decisão. Agora é o tricolor paulista quem tenta. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. São Paulo desce para o campo de ataque e domina pela meia direita do setor ofensivo. Lucas para Oscar. Oscar furando bola, hein? Oscar furando bola, não tá legal até o momento do jogo. 16 jogados, placar de 0-0. Está jogando a Inter mal, saiu mal. Igor Vinícius roubou, tentou soltar a bola dentro da grande área por baixo. Firme, tira o zagueiro de qualquer jeito. Volta no contra-golpe, a Inter de Limeira tenta descer, perdeu. Juan desarmado, São Paulo domina, Oscar dominou, corredor central da intermediária ofensiva. Deu jogo atrás para Pablo Maia. Pablo Maia pela meia esquerda, chamando para o campo de ataque Enzo Dias. Enzo Dias rola a bola nos pés de Oscar. Oscar pela meia esquerda, girou por dentro, boa bola. Alisson tá livre de marcação. Ameaçou inverter, preferiu botar um pouquinho mais atrás. Trabalha a bola a equipe do São Paulo. Ferreirinha pede, Lucas é quem recebe do lado direito. Lucas está isolado, não tem ninguém. 3 dedos da bola, recua. Sai jogando com a Arboleda. Arboleda por dentro, mais uma vez com Pablo Maia. Pablo Maia volta a jogada pela quarta zaga para Sabino. Sabino pelo lado esquerdo do campo na canhota. Dominou Enzo Dias, já soltou passe de primeira para Oscar. Oscar, o bolão, entrada da grande área. Caleri dominou no peito, tentou ajeitar. Toca de cabeça no círculo central, recomeça o São Paulo. Tava esperto, tava ligado o Alisson. Alisson para Pablo Maia. Pablo Maia pela ponta direita para Igor Vinícius. Vinícius por dentro para Lucas. Lucas para Pablo Maia, dominou, ameaçou, bateu no gol, caiu, pede a falta. O árbitro manda seguir. Não quer falta o árbitro, hein? Deixa a bola rolar. Recomeça na meia direita, Igor Vinícius. Igor Vinícius para Arboleda, Arboleda por dentro. Escapou da marcação, Lucas, do jeito que ele gosta. Passou do primeiro, do segundo. Quando chegou terceira falta retroativa, o árbitro para o jogo. É difícil segurar Lucas. Ele vai nesse movimento da diagonal, só com falta para parar o cara aí do Vale. 2 faltas no jogo, as 2 em cima de Lucas Moura. Impressionante, né? Como ele espanta os marcadores. E só mesmo ali, né, na base da falta para parar o camisa 7 do São Paulo, que pode, na bola parada, construir a melhor chance para o tricolor paulista até aqui no jogo. Uma conferência por ali. Lucas, Alisson, Oscar. Quem vem nessa? O São Paulo tenta o primeiro no Mané Garrincha. 18 minutos jogados, 18 jogados do primeiro tempo. Falta para o São Paulo bater, jogadores ao primeiro da grande área. Poucas faltas do jogo, é nesse momento, é de um lance como esse, que pode sim se aproveitar, quem sabe a bola no gol. 0 para o São Paulo, 0 para a Inter de Limeira. Lucas, é o Enzo ali, né? Enzo Dias, o canhotinho para a cobrança. Um canhoto e um destro. Lucas está movimentando, ele está acertando até o posicionamento de quem está na área. É uma das lideranças do São Paulo. São 4 jogadores dentro da grande área, cobrindo o canto esquerdo. Diego Gabriel para a bola. Lucas autorizado, bateu direto pro gol, para fora, pela linha de fundo. O Lucas se emendou de perna direita, mandou o balaço, pegou na veia, passa esquerda do gol da Inter de Limeira. Acho até que o Igor estava na bola, mas chega com perigo a pancada do Lucas do Vale. Ele sofre a falta e ele cobra a falta e com perigo, né? Proporcionando a melhor chance do São Paulo. Acompanhava ali o Igor Gabriel, chute venenoso do Lucas, aquela bola a meia altura que vai caindo com força, linha de fundo. Tiro de meta, Inter de Limeira, 0-0 no Mané Garrincha. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Você ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo o futebol da Bandeirantes em FM 90.9 no tradicional de São Paulo. Curtindo na faixa estendida 86.3. Pegando legal no microfone da Bandeirantes, 0 para o São Paulo, 0 para a Inter de Limeira. Quase 20 minutos jogados deste primeiro tempo. São Paulo vem para o campo de ataque. Arboleda cruza a fronteira. Entrega o passe de primeira para Igor Vinícius. Tentou a devolução, vai para fora. Põe para fora de perna esquerda, tira de qualquer jeito o Juan Tavares. Manuel, lateral marcado para o São Paulo bater em 0-0. Querendo o primeiro gol, São Paulo desce no círculo central, domina, está livre de marcação. Recomeça Pablo Maia. Pablo Maia volta, jogada pela quarta zaga para Sabino. Sabino volta de zagueiro para zagueiro. Arboleda requaliça jogando no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, jogo atrasado, a primeira rodada. Mané Garrincha, 20 jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Inter de Limeira também 0. Plantel Esportivo fala pros óbvios. Martelli, fim de jogo no Sul-Americano Sub-20. A Argentina nos acréscimos balançou a rede com Ian Suciabre. Venceu a Colômbia por 1-0. O
Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. São Paulo para o campo de ataque, Ferreirinha domina, escapou da marcação, perdeu Ferreirinha na bola, segundo o árbitro, desce Albano, contra golpe para Inter, Albano, deu o drible da faca, passou do Sabino, vai marcar o gol, se isolou! Aí não! Na cara do gol ele tentou uma cavada, subiu demais a bola, ia marcando um golaço o jogador da Inter de Limeira, era para guardar, era para botar lá dentro. Que chance teve a Inter e vem de novo pro campo de ataque, dominou Albano, girou, bateu no gol, Rafael, espalma e põe escanteio. Uma defesaça do Rafael num chute, numa pancada do Albano. Escanteio para Inter. Olha a Inter de Limeira aí do Vale. É no vacilo do Ferreira, né? Que perde essa bola pro Eduardo Porto. E aí proporciona o que poderia ser o gol da Inter de Limeira. Duas defesas importantes do Rafael na sequência. Salvo São Paulo e a Inter de Limeira no jogo em busca do primeiro gol. O que o Ferreira quer, cara? Tá reclamando com o auxiliar, foi nada. Perdeu a bola no corpo. Você tá jogando nada o Ferreira, nada. Escanteio para a equipe da Inter de Limeira bater do lado esquerdo, vem para a cobrança, levantamento na segunda trave, Ferreira passa da bola, vai correr atrás dela na linha lateral pela meia direita, chega antes, nossa senhora, tiro de meta, só isso, Paulo do Vale. Pois é, né, e o Ferreira naquela situação, o torcedor criticando esse começo de ano, hoje tem a chance entre os titulares, não corresponde, e o São Paulo encurralado pela Inter de Limeira. O gol do Eduardo Porto, hein? Drible da vaca no Sabino. Será que alguém vai perguntar hoje se é melhor Sabino ou Alan Franco e o Zubeldia vai ficar revoltadinho ou não? Eu sou mais o Alan Franco. Não, total. Pra mim é o melhor zagueiro de São Paulo. Não tô entendendo isso aí, né? Não consigo entender porque que o Franco tá no banco. Grande Jeremias, curtindo o microfone da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, conosco também Rodrigo José Gomes, Jeremias tá ligado, Eduardo Luiz, você curtindo Gabriel também curtindo o microfone da Bandeirantes, 23 do primeiro tempo, 0 pro São Paulo, 0 pra Inter de Limeira, a Inter desce do lado esquerdo, o lançamento vem pra Juan Tavares, ameaçou, cruzar rasteiro, vem por baixo, Arboleda estica pela direita, põe escanteio, a pressão da Inter do Vale. Pra cima do São Paulo, Arboleda cortou do jeito que deu por ali, já a bola pela linha de fundo, preparado para a cobrança do escanteio, justamente o camisa 10, o Albano, ou melhor, o camisa 7, Juan na bola. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Braspress.com. Juan na bola. O 7 da Inter de Limeira. Toma distância na perna direita do lado esquerdo. Escanteio marcado para a Inter. Partiu para a bola. Levantou a segunda trave. Rafael dá um soco da bola por pouco. Não passa dela. Sobra na bandeira de escanteio. Lado esquerdo. Corta a marcação do São Paulo. Não deixa a bola sair. Recomeça a equipe da Inter de Limeira. Só dá Inter nesse momento do jogo, hein? Só dá Inter de Limeira em Pretzel e Quesada. Não, o São Paulo muito lento. Eu até comentei aqui fora do ar com os colegas. Time sem sangue, né? Time que compete pouco, joga muito com a bola no pé, Quesada. E tem uma jogada só que é o Lucas Moura. Só que o Lucas Moura passa por um, já tem dois ali para tentarem parar o jogador de São Paulo, né? São Paulo sem muita inspiração para pensar uma outra forma de jogar contra a Inter. Agora, Pretzel tem razão, né? Num jogo desse não pode perder um gol como o Eduardo Porto perdeu, né? O pequeno tem que matar o grande. Ou mata ou morre. Se um importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. São Paulo vem para o campo de ataque na ponta esquerda. Vem Ferreirinha. Ferreirinha na bandeira de escanteio do lado esquerdo. Voltou jogada para Enzo. Enzo levantou a segunda atrás e para Caleri no alto, firme. Grande defesa de Gabriel do Vale. E o São Paulo tenta de alguma forma voltar a assustar a Inter de Limeira, porém não consegue. E agora a falta marcada ali no campo de defesa da Inter. Kit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem kit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. 3 faltas só no jogo, só 3 no jogo. Uma do São Paulo e 2 da Inter. Tá bom esse ritmo, né? Ótimo. Futebol que pode melhorar, né? Mas as faltas em bom número, né? Agora só tá faltando isso. Só tá faltando o jogo. O mais importante.
Vem pro campo de ataque, a equipe da Inter insiste do lado esquerdo, sempre pelo lado esquerdo. Escapa da marcação, Bernardo na quina da grande área, ergueu a cabeça, ameaçou fazer o cruzamento, viu que não tinha ninguém. Recua pela meia esquerda, sai a tabela. Tá bem a Inter de Limeira, hein? Tá bem com o Bernardo, Juan Tavares na ponta esquerda. Opa, deixou o pé ali, hein? Deixou o pé o jogador, Juan. Fica reclamando com a arbitragem, Igor Vinícius vai ao chão. Pede a falta e o árbitro para o jogo do Vale. Porque poderia manter a Inter de Limeira no ataque, né? Dar uma acalmada nos ânimos, essa falta marcada para o São Paulo. E o Felipe Conceição tá ali, ó. De alguma forma tentando se segurar no cargo, o treinador muito pressionado neste momento. A Inter de Limeira ainda não venceu neste Campeonato Paulista. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. 26 do primeiro tempo, 26 jogados no Mané Garrincha em Brasília. São Paulo 0, a Inter de Limeira também 0. Você ligado na Bandeirantes, Enzo Dias. Vem para ataque, 3 dedos da bola, ponta esquerda para Ferreirinha. Ferreirinha por dentro para Lucas. Lucas dominou, ergueu a cabeça, buscou espaço, gira, joga lá pela ponta direita. Mais uma vez, Igor Vinícius vinha também por trás. Pedia a bola, Alisson. Igor Vinícius pela ponta direita, deu um tapinha de calcanhar, recua a jogada inteligentemente, Pablo Maia, sai jogando o São Paulo, tenta armar o tricolor, Pablo Maia pela meia esquerda, rola a bola nos pés de Enzo, Enzo olhou para o meio da grande área, não deu para cruzar, ele chapou a bola nos pés de Caleri, Caleri tá tendo que sair muito da área, hein? A bola não chega, agora chegou, Lucas dominou, soltou ponta direita para Oscar, tentou cruzar para a área, o Caleri tinha saído. O Caleri tinha saído da grande área, o Lucas meteu o Oscar na linha de fundo, livre na ponta direita, ele chapou. Ah, dava pra bater no gol essa aí, hein, do Vale? Você reparou, né, Martelli, que o Caleri estava saindo da área. O Ferreirinha não, porque ao invés de tentar a finalização, que era plenamente possível, ele preferiu o passe para absolutamente ninguém, desperdiçando uma chance criada pelo Lucas, que colocou o camisa 11 do São Paulo em ótima condição, ele não aproveita. Eu até achei estranho o Oscar fazer uma dessa. Agora tá justificativa aí, viu, o Quesada e Pretzel. Só podia ser o Ferreirinha. Agora o Ferreirinha reclama quando não é titular. Teve a chance no último jogo, não jogou nada. Hoje, novamente titular, tá jogando absolutamente nada. Outro erro, e ele caiu pela direita, né? Inverteu e não tem a perna direita, porque podia ter batido no gol. Né? Treina, não tem a perna direita, claro, treina. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. São Paulo insiste, desce para o campo de ataque. Lucas lançado. Lucas vai chegar na bola, linha de fundo, escapou da marcação inteligente, ganha escanteio. A bandeira não deu não, hein? Bandeira não deu não. O Lucas se desespera. O Lucas se desespera com a marcação do Bandeira. Acho que o juiz vai ter que corrigir, interferir, viu, do Vale? Fica ali, ó, abrindo os braços, indignado o Lucas Moura. Não acredita, aquele riso irônico, até porque ele tá ali na disputa. Ele tenta passar por cima e a bola acaba pegando, na minha visão, por último, no jogador da Inter de Limeira. Escanteio, claro. Acho que o árbitro corrigiu, viu? Bandeira não deu? Não, o árbitro não corrigiu, não. Permanece a reclamação, era escanteio para o São Paulo, diz não deu. Segue o jogo, 28 jogados, São Paulo 0, Inter de Limeira também 0. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. O jogo tá parado, tiro de meta para Inter de Limeira. Tá inteiro de azul escuro, toma distância, Igor Gabriel. Ele quebra para ataque, sobe para tocar de cabeça, Arboleda para Caleri. Caleri fez o pivô de calcanhar. Aí o Ferreirinha perde a bola do lado esquerdo. Perdeu, mandou para fora, linha lateral, árbitro para. Marca manual para Inter de Limeira cobrar no campo de defesa. Não, acho que ele deu uma falta lá atrás do Caleri, hein? Não teve a vantagem o São Paulo. O Caleri faz o pivô e tá sentindo muito em campo, viu, do Vale? Exatamente, ó. Caído, batendo no chão. Depois dessa disputa de bola ali próximo ao centro do campo. E olha, já ele faz até com a mão, né? Foi a segunda. Cara, e de verdade, né? Foram dois jogadores ali que chegaram junto do Caleri. Então ele reclama bastante com a arbitragem e depois ele acaba sendo tocado por ali na região do tornozelo. Vou te falar uma coisa, foi sem querer, tá? Sem querer também é falta, mas ele torce o pé pro lado de dentro. Que ele toma o pisão do lado de fora da perna esquerda, ó. E aí ele acaba torcendo o pé pra dentro. Eu não sei não, viu? Não sei não, viu? Departamento médico do São Paulo tá em campo. Problemas com Caleri, o 9 do time. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Campeonato Paulista, jogo atrasado da primeira rodada. Paulistão do Mané Garrincha, relógio marca 30 do primeiro tempo.
São Paulo 0. Inter de Limeira também 0. QG de Esportes da Bandeirantes fala Bruno Pozófio. Martelli, fim de jogo no Campeonato Carioca. O Vasco empata sem gols com o Sampaio Corrêa em Saquarema. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês e italiano e o espanhol no Disney Plus com transmissão da ESPN. Caleri saindo, é isso, do Vale? Mas para retornar, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Ele foi atendido no campo e já retorna aí ao time do São Paulo. São Paulo está jogando pelo campo de defesa momentaneamente com um jogador a menos. Caleri fora dos gramados, está sentindo a perna direita, já voltou. Caleri voltou, dominou pela meia esquerda, primeiro toque na bola, o Caleri mordido, hein? Louco para recuperar a bola, ganhou Caleri, voltou, jogada Oscar abriu jogada pela meia esquerda para Enzo para Ferreirinha pisa na bola do lado esquerdo do gramado, gira, deu passe por dentro, bom domínio. Pablo Maia girou pela meia direita, entregou de primeira para Igor Vinícius, ergueu a cabeça, dá para cruzar, soltou a ponta direita para Lucas volta a jogada para Alisson dominou, levou a bola na linha de fundo para Lucas, escapou da marcação, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. O árbitro marca só tiro de meta para Inter de Limeira na descida, de novo pelo lado direito, sempre com Lucas do Vale. Sempre com ele, né, Martelli? O jogador mais lúcido da equipe do São Paulo, tenta fazer ali quase que um verão sozinho, camisa 7 tricolor paulista. Tiro de meta para Inter de Limeira, 0-0 em Brasília. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, 32, primeiro tempo, 0-0. A única coisa boa do primeiro tempo é que passou rápido até agora, 32 minutos, porque o jogo como jogo, a Inter de Limeira joga no erro do São Paulo, perdeu uma grande chance, e o São Paulo com enormes dificuldades de trabalhar a bola do meio de campo para frente, hein, Quesada? O Oscar sumidaço, jogo muito em função do Lucas. E aí você tem, por exemplo, o Caleri muito bem marcado e o meio de campo não funciona. A bola não chega para o Caleri. Agora aquela história, né? O Oscar também desapareceu no jogo e aí aparece o Ferreirinha. Depois o completo, olha lá, Martelinho. Vem pro campo de ataque, Caleri ganhou no pivô, soltou, jogada ponta esquerda, Ferreirinha limpou, bateu no gol, fraquinho no centro. Firme o Gabriel para fazer a defesa, dava para caprichar mais aí do Vale. Dava para caprichar muito mais, né? O Ferreira sem força nenhuma na finalização, impressionante, né? Ali numa boa condição, depois de se livrar da marcação para finalizar, ele praticamente recua essa bola para o Igor Gabriel, que já repõe o jogo rapidamente. Eu não sei o que é pior, o Oscar desaparecido no jogo ou o Ferreirinha querendo aparecer toda hora e fazendo esse monte de bobagem. Que jogador também esse Ferreirinha, que quinta categoria hoje. Vou falar uma coisa para vocês, a Lauriele aqui no YouTube, ela tá revoltada com o time do São Paulo. Calma, tem jogo pela frente. Agora ela vai ficar mais ainda revoltada. Pessoal, inversão do lado direito pro lado esquerdo. Futebol sofrível, cara. Olha o que o São Paulo custa por mês, cara. O Oscar não tocou na bola. Olha o chute do Ferreira, é um chute de treino. Mas, quando a gente fala isso, o que acontece? O São Paulo vai lá e faz o gol. Faz o gol, mas a nossa vida é assim, né? Cada vez que a gente faz uma observação... Positiva ou negativa, acontece o contrário. Dá o contrário. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 34 minutos jogados desse primeiro tempo, São Paulo 0, Inter de Limeira também 0. Vem pro campo de ataque mais uma vez o São Paulo, ergue a cabeça, chapa a bola, Igor Vinícius volta a jogada pela quarta zaga, Sabino domina, ele ergue a cabeça, gira por dentro, volta a jogada, trabalha com Alisson no círculo central, enxergou lá em cima, do lado direito Igor Vinícius passou, tem o corredor aberto, cruza a fronteira por dentro, Lucas Pede, preferiu voltar para Alisson agora sim para Lucas, chegou no carrinho, zagueiro Lucas, inteligente, passou do zagueiro, soltou a entrada da grande área, não chega a bola para Caleri. Firme na cobertura, Alisson tira de qualquer jeito. E o Caleri foi até o final no carrinho para botar a bola em lateral, Manuel marcado pelo campo de defesa. Na meia esquerda o Juizão tá dando a bola para o São Paulo, hein? Valeu o esforço de Caleri. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe porque a Nakata é tudo azul pela frente. Quase 35, relógio vai marcar 35, você ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo no tradicional FM 90.9 de São Paulo, na faixa estendida, pegando legal em 86.3, para todos os cantos do Brasil, 30
35 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Daqui a pouco, no intervalo inteligente, João Paulo Capelanes assume o microfone da Bandeirantes. Só mais 10 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Jogo parado, lateral marcado, vem para o campo de ataque mais uma vez, equipe da Inter de Limeira. Lateral já marcado pelo lado esquerdo, tem pressa Juan Tavares para rua, perdeu, ganhou São Paulo, dominou na meia direita, Igor Vinícius erra passe, mal na escolha, Igor Vinícius, vem para contra-golpe mais uma vez a Inter de Limeira. Tem um jogador caído no campo de ataque do lado esquerdo, Visão não marcou nada. Reclamação para cima do árbitro, Pablo Maia chega por baixo, põe para fora. No youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, muita gente curtindo, querendo o primeiro gol do São Paulo. Essa aqui é boa, hein? O Oscar tá sofrendo por conta do jet lag para chegar até Brasília, é isso? Nessa aí, muito boa, hein? Quando ele veio da China, beleza, né? Agora, São Paulo, Brasília ali 1h30, né? No máximo. 36 jogados deste primeiro tempo, está jogando Inter de Limeira, domina do lado direito, Albano pediu a bola, não recebeu, mas chegou para o centroavante, chegou à frente, chega antes dele, Arboleda tira de qualquer jeito, o rebote ainda é da Inter de Limeira, pode chegar agora junto com o Juan, bateu o gol travado, estica a perna, corta o zagueiro, a bola volta no círculo central do gramado, brigava por ela Calene, no rebate, tira o zagueiro, vai sobrar na meia direita para Lucas, inteligente, Lucas ganhou o lado direito do gramado, o campo de ataque está pressionado, ele volta a jogada para Pablo Maia faz o giro frente à marcação do círculo central do gramado, deu jogo pela meia esquerda para Ferreirinha gira pela canhota, boa a bola, Enzo dominou, tá pressionado, voltou a jogada, Pablo Maia no círculo central, acalma a bola para a equipe do São Paulo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, Sil, pode confiar. Olha o São Paulo vindo, Caleri de letra para Oscar para Lucas ponta direita para Igor Vinícius, levantou para Caleri, testou no gol, para fora, pela linha de fundo. Agora sim funcionou o ataque do São Paulo. A bola do Enzo Dias para o Caleri de letra, ele ajeitou, Oscar abriu jogada pela ponta direita, o cruzamento. Lucas para Igor Vinícius, ele bota na cabeça de Caleri, entrada da grande área, testa por cima do gol. Canto esquerdo do goleirão Igor Gabriel, era o primeiro do São Paulo. Quase 1 para o São Paulo, 0 para a Inter aí do Vale. Quase. Esse é o São Paulo que dá certo, né, Martelli? Quando a bola passa pelos principais jogadores, a letra do Caleri ali na parede, né? Impressionante. Para depois aparecer como referência na grande área para tentar a cabeçada do jeito que ele gosta. Este é o São Paulo que o torcedor gosta de ver pela primeira vez no jogo e quase marcando contra a Inter de Limeira. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. A melhor chance do jogo foi agora, Pretzel Quesada. Equilibrando o lance da Inter de Limeira, né? Que só chegou aquela vez com o Eduardo na defesa do Rafael e depois o São Paulo melhorou a marcação. Mas é a primeira jogada combinada, pouco para um time como o São Paulo com 38 minutos, Quesada. O São Paulo tem que fazer isso umas 10 vezes por jogo, entendeu? Com todo esse talento que tem. Agora uma bela trama, como o PDV falou, contando com todos aí, né? Lucas, Oscar, o próprio Caleri que fez essa parede, o cruzamento belíssimo, seria um belíssimo gol de cabeça do Caleri, mas muito pouco, quase 40 de jogo. São Paulo fez pouquíssimo quando a gente pensa em ser um time mais ofensivo, time goleador, né? Agora o Caleri recebeu uma bola só aos 40 do primeiro tempo. Que pobreza, hein? É difícil, né? O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade. Economia em todos os produtos aí de Tenda Atacado. Falta para Inter de Limeira bater do lado direito. Vem levantamento para o meio da grande área. Albuquerque sobe, a zaga tira. Quarta marcação do São Paulo, sobra pela meia esquerda. Ferreirinha para Oscar. Oscar cruzou a fronteira, passadas largas, mais lento do lado esquerdo. Puxado, perde a falta, é para cartão. É para cartão, vai pitar o primeiro do jogo, ele já tinha marcado 2 faltas do mesmo. O capitão fez a terceira, não passa em branco do Vale. O Marlon, né, é de fato quem faz esse serviço sujo na Inter de Limeira. E na verdade foi aquela falta técnica, né? Justamente para parar o Oscar. Ele dá aquela puxada leve, mas que a arbitragem entende justamente para cartão, portanto, primeiro do jogo, Marlon, o capitão da Inter de Limeira. 39 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. O jogo no Mané Garrincha em Brasília, trazendo para você jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista. Vem São Paulo, Oscar domina pela meia esquerda, joga de cabeça erguida, é um perigo, de cabeça erguida pela meia esquerda para Ferreirinha por dentro, é para Pablo Maia para Alisson para Pablo Maia, tudo isso no campo de ataque do São Paulo, corredor central da intermediária, povoado pelos jogadores da Inter. O Pablo Maia abre a jogada para Alisson
Alisson pela ponta direita para Igor Vinícius. Escapou da marcação, puxada, é falta. Foi puxado Igor Vinícius, lado direito, falta para o São Paulo do Vale. Com o camisa 2, Igor Vinícius tentando fazer uma fumaça por ali, chamando a falta. O Lucas toma a posição, cobra rapidinho, mas a arbitragem ainda não autorizou. 40 minutos jogados, 40 minutos jogados do primeiro tempo. São Paulo cobra a falta rapidinho. Lucas ergueu a bola na segunda trave, passa do Caleri, toca de cabeça, quarta marcação da Inter de Limeira. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Jogo atrasado da primeira rodada, Campeonato Paulista no Mané Garrincha, 40 minutos do primeiro tempo. São Paulo 0, Inter de Limeira também 0, plantão esportivo da Bandeirantes, alô, Pusóvio. Martelli, atualizando o grupo C, grupo do São Paulo no Paulistão. O tricolor é líder com 14 pontos, na sequência Novo Horizontino em segundo com 11, Noroeste em terceiro com 7, o Lanterna Água Santa com apenas 5 pontos somados. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, por quê? Porque na Cata. 41 minutos jogados, daqui a pouco intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, João Paulo Capelanes. Assume o futebol da Bandeirantes, vai terminar o primeiro tempo. Jogo parado, falta marcada no círculo central dessa Inter de Limeira. Já cobrado do lado esquerdo, Juan escapou da marcação, levou para a linha de fundo para outro Juan, tentou, ameaçou o cruzamento, vem por mais, Igor Vinícius. No carrinho, vem para tocar, tira de qualquer jeito. Volta para Inter de Limeira, tem pressa, insiste para cima do São Paulo, vem pelo lado esquerdo, de novo trabalhando a bola. O Alexandro pelo lado esquerdo, estava pressionado, girou por dentro, entregou a bola de primeira para Bernardo. Bernardo volta a jogada de trás, Carlão de primeira, boa bola, trabalhou na tabela, Albuquerque, linha lateral da grande área, ponta direita, cruzou, Arboleda por baixo, tira. Essa bola ia chegando na segunda trave para Alexandro, tira de qualquer jeito a zaga do São Paulo. Manual para Inter de Limeira bater no campo de ataque do lado direito. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser na Cata. Sabe por quê? Porque na Cata, é claro, é tudo azul pela frente. Vai parar o jogo, árbitro, porque o jogador de São Paulo quase caiu no gramado ali na bandeira de escanteio do lado direito, campo de defesa. Bandeira não deu nada, segue o jogo. Albano domina, desarmado na bola, sai em lateral. Manuel marcado para Inter de Limeira bater no campo de ataque, próxima bandeira de escanteio. O primeiro tempo é melhor para Inter de Limeira em relação de São Paulo? Ou pelo aquele toque lá do Caleri, aquela jogada, não? Uma chegada para cada lado com perigo, não sei se né? concorda, Quesada, mas a grande chance foi da Inter, né? A jogada do São Paulo, ela foi trabalhada, mas a chance foi da Inter, cara a cara com o Rafael. Pelo tamanho dos times, o São Paulo não ter feito além daquele lance com o Caleri é muito pouco, né? E realmente a melhor chance foi do Eduardo Porto. Seria um gol fantástico, né? Que mereceria uma placa no Mané Garrincha. Um gol de Mané, inclusive, né? Um drible da vaca e tudo em cima do Sabino. Placar de 0-0, 43 minutos jogados deste primeiro tempo. Lateral marcado para Inter de Limeira bater no campo de ataque do lado direito, vai para a cobrança Albuquerque. Ele buscava opções, tentou levar para a linha de fundo. Albano do Biru, girou, voltou para Albuquerque. Albuquerque na linha de fundo, ameaçou cruzar, explode na marcação, escanteio. Escanteio marcado para Inter bater lado direito no finzinho do primeiro tempo, Paulo do Vale. Para tentar assustar o São Paulo novamente, né? Inter de Limeira com algumas chances e agora tá ali o Albano, camisa 10 da Inter de Limeira, preparado para fazer a cobrança do escanteio. Escanteio para Inter de Limeira bater do lado direito, Albano com a camisa de número 10, com a perna esquerda no talento do 10 do time, buscando o primeiro gol, se fecha o São Paulo. Albano para a bola, levantamento na primeira trave, sobe a zaga, tirou, afastou, voltou a entrada da grande área, pressionado, chute a gol do Malo e tome contra-golpe, o pé para cartão. É para cartão amarelo na chegada agora forte. Olha, um carrinho por trás, me pareceu o Juan Tavares para parar o contragolpe do São Paulo. O Oscar salva e aí o Igor Vinícius ia saindo em contragolpe aberto. Escancarado o time da Inter de Limeira, hein, do Vale? E ele que erra o chute, né? Ele que coloca o São Paulo nessa posição e aí ele mata a jogada, não só pela forma, mas também pela intensidade, né? Ele ergue o pé ali para parar o Igor Vinícius, jogador do São Paulo. Num primeiro momento toma o amarelo, gerando uma indignação total por parte do banco do tricolor paulista. Uma solada na panturrilha do Oscar, né? Geral do São Paulo pedindo vermelho ali no banco. Eu não duvido que chame o VAR. Teria dado o VAR chama, não duvido. Pela violência da jogada. Deu amarelo, confirmou amarelo. Pela violência da jogada e o detalhe.
O jogador de São Paulo ia ficar numa situação incrível para o ataque, com uma chance excepcional de gol. O jogador da Inter, ao invés de bater de primeira no gol, foi burro, dominar, né? e aí perdeu a bola. Perdeu a bola. Você, empresário, Ixi, pode expulsar, vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Tá no VAR, hein? Atenção, torcedor do São Paulo, foi pro VAR, chamado pro VAR o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral tá no VAR, chamou em lance em revisão, hein? Lance em revisão, talvez a falta por trás, o carrinho e pra cima da altura do tornozelo, né? Que é muito falado sobre isso, né? Quesada, Pretzel. Uma solada na panturrilha, né? Na corrida. Eu, sinceramente, para não estragar o jogo, eu deixaria do amarelo. É que o frame, ó, que congela a imagem, aí parece que ele foi carniceiro, ó, dando na batata da perna, hein, Quesada? Ele fica ali com a sola esticada, né, ó, Quesada? Olha, gente, eu vou continuar. Eu daria cartão vermelho por essas duas questões. Uma jogada um pouco mais dura. Falta um cartão intermediário ali no futebol, botar um laranjinha, tirar 10 minutos o cara. 5 minutos. Não é uma má ideia. Olha lá, vamos ver o sinal do árbitro, vai hein? expulsar. Tá procurando, deve expulsar. Vai expulsar. Tá procurando o Juan Tavares, vai mudar demais o jogo. Bora. Cancela o amarelo, o árbitro da partida com o auxílio do VAR, dá cartão vermelho, tá expulso o Juan Tavares de campo. Ó, mas atenção, ele nem reclama com o juiz, hein? Pra mim isso é um dos grandes sintomas de que o jogador sabe o que fez. Nem reclama com o juiz, sai de cabeça baixa e com um jogador a mais nesse momento vai ter um tempo inteiro, que sabe. Ele soube a lambança que ele cometeu, né? Errando o chute, podia ter chutado de primeira, perdeu a bola e aí foi obrigado a matar a jogada. Eu faria a mesma coisa se fosse o Juan, eu mataria a jogada, porque senão o São Paulo faria o gol. Da forma como se anunciava o contragolpe. É o que o São Paulo precisava, né? Um a mais, porque 11 contra 11 é atuação ridícula. No último sábado jogou 45 minutos do segundo tempo, 50, com um a mais e não conseguiu. Tem razão, tem razão. São Paulo vai ter 1 minuto, mais 45 minutos do segundo tempo com um jogador a mais. Vamos até 48, só mais um de bola rolando para deixar tudo azul no seu caminho. Você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque na Cata. Jogo parado, círculo central do gramado, o jogador da Inter caído. Pedindo o cartão, não vai ter o capitão, né, PDV? Exatamente, ó. Pode ser aí quase que o último lance dessa primeira etapa na disputa de bola do Caleri ali no meio-campo, Martelli. Vai terminar o primeiro tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes. São Paulo 0, Inter de Limeira também 0. Jogo no Mané Garrincha, jogo em Brasília, jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista. Todo o segundo tempo pela frente, o São Paulo vai ter um jogador a mais. Aproveita, ergue o braço, o árbitro aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. No Mané Garrincha, São Paulo 0. Inter de Limeira também 0. Na Bandeirantes, o intervalo inteligente. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Martelli, Martelli. Por enquanto 0-0 no Mané Garrincha em Brasília. O pau tá cantando na saída de campo aí do Vale. Muita gente reclamando com a arbitragem. Tem um grupo de jogadores do São Paulo com um e um grupo de jogadores da Inter de Limeira com o árbitro e os auxiliares. Então, assim, tem reclamação para todos os lados. A Inter fica com um a menos. Juan Tavares expulso, hein? Fez a besteira ao tentar corrigir. Acabou parando um ataque do São Paulo que parecia promissor. Ainda no campo de defesa, e o árbitro precisou do VAR para tirar o amarelo e expulsar Juan Tavares. À disposição de Zubeldia para mexer no time na segunda etapa. Jandrei, Cédric, André Silva, Marcos Antônio Bobadilha, Juan, Alan Franco, Ferrarese, Patrick Alves, Ferreira e Rian. À disposição do Felipe Conceição, que acho que vai mexer por conta dessa expulsão. André, Rafael Silva, Juninho, Pablo Ramon, Juan Ribeiro, Lucas Bochecha, JP Galvão, Maurício Estevão e também o goleiro Vinícius Melo Capelanes. Maravilha, daqui a pouquinho mais do Paulo Vale, repórter Bandeirantes, 0-0 no estádio Mané Garrincha em Brasília. Inter de Limeira que não faz uma grande campanha até aqui. E o São Paulo com toda a expectativa e panca que vai avançar o mata-mata, mas não está convencendo muito, né? Os comentaristas Bandeirantes, pela cara do Pretzel e do Quesada, no primeiro tempo, pelo menos passou 4, rápido. 5? Pelo menos passou rápido. E aí? O jogo foi fraco. O jogo foi fraco conforme a gente esperava, mas o São Paulo, para mim, decepcionante.
São Paulo jogou bem contra o Mirassol em alguns momentos, né? O 4-1 foi meio enganoso. Não jogou bem contra o Bragantino e hoje não faz um bom primeiro tempo. Agora, com um jogador a mais, a tendência é do São Paulo ganhar o jogo, né? Apesar que a Inter de Limeira talvez tenha feito o seu melhor jogo até agora, porque fez um jogo equilibrado com o São Paulo. Essa expulsão, ela incapacita, dá para dizer assim, qualquer tentativa de vitória da Inter de Limeira. Então o empate passa a ser uma salvação, Quesada. Aquilo que a gente disse, né? Teve a chance com o Eduardo Porto, talvez a única chance que a Inter vai criar no jogo todo, né? A gente tem o segundo tempo, é verdade. Perdeu uma chance, Capelanes, incrível. Eduardo Porto fez a jogada, drible da vaca no Sabino. E aí o Rafael fez uma grande defesa. O jogo muito concentrado em cima do Lucas. Oscar apagado. Ferreirinha só fazendo bobagem, só fazendo lambança. E aí é bom lembrar, né, Pretzel? Contra o Bragantino, o Capixaba, Juninho Capixaba, é expulso já nos acréscimos. E aí o São Paulo teve todo o segundo tempo contra um adversário que atuou com 10. E mesmo assim o São Paulo não conseguiu buscar o resultado de empate, né? Porque perdeu o jogo. Sim. E hoje novamente um lateral expulso, no caso o Juan Tavares. Não sei se ele vai mudar, mas o Alisson, por exemplo, é um zagueiro e lateral esquerdo também. Se ele não quiser mudar, ele pode compor aí. Pode compor e manter o time assim. Agora, o Oscar, hein? Eu gosto dele, mas hoje ele não desembarcou em Brasília, hein? Ficou na alfândega lá no aeroporto. Já ficaste alguma vez preso na alfândega? Quase. Quase? Quase. É? Vacinação. No Peru. Ah, essa não tinha vacina? Não tinha, mas o cara casquetou comigo no Peru. No Peru? Com a data da vacina. A febre amarela. Não tinha vacina no Peru. Explica direito. Da febre amarela. Para entrar no Peru, tu tem que ter vacina de febre amarela, né? Entendi. Tem alguns lugares que você não pode. África do Sul, quer dizer, no Peru não Colômbia e Peru, vacina de febre amarela. O meu susto, porque eu viajei o mundo, eu nunca tive vacina no Peru. Cuidado. Não, eu cheguei com o certificado. O cara ficou olhando, o cara me deixou meia hora esperando, conferindo se a data estava certa ou não. Entendi, e aí deu tudo certo? Deu tudo certo. Tomou a vacina? Tomei ontem também vacina. Do quê? Tomei para pneumonia. E aí, tá bem? Tá doendo? Porrada, velho. Quem for tomar, se prepare. É mais difícil essa vacina ou esse jogo do São Paulo com a Inter de Limeira? São Paulo com a Inter de Limeira. Porque o São Paulo com a Inter de Limeira dói os olhos, né? A vacina dói o braço. E você dorme desse lado ou do outro lado? Não, aí deixa assim. Aí deixa quieto, né? Também não precisa de tanta curiosidade. É que sua vida é tão interessante, Pretzel, né? Chama atenção. Pra mim, né? Pretzel, nota do primeiro tempo. 5. 5. Quesada? 4. São Paulo, quem foi o melhor em campo para vocês? Lucas foi bem, né? O Rafael fez uma boa defesa. Geralmente é sempre o Lucas, né? O pior acho que foi o Ferreirinha. Foi, Ferreira o pior. O Lucas o menos pior. Tá, e da Inter de Limeira, algum destaque aí que tenha chamado a atenção? Eu gosto do Albano, cara. Sério, é bom jogador esse cara. Sempre que eu vejo o jogo dele, ele é bom jogador. O sujeito que foi expulso merecidamente, né? Também acho que não tem muito o que falar. Merecidamente. Fez a bobagem, né? Podia ter chutado como o Pretzel falou de prima, perdeu a bola, foi obrigado a fazer a falta, né? A corrigir a cá pontinha. Entendeu? Exatamente. O melhor da Inter foi o Eduardo Porto. O cara ia fazer um gol, o Martelli ia narrar um gol de placa no Mané Garrincha. Vou te falar, se a Inter repetir esse nível de atuação, não cai, hein? Porque hoje ela jogou bem. Rodadas, né? Jogou bem para a realidade dela. Perfeito. Fosse você o Zubeldia, Pretzel e Quesada, o que vocês fariam para o segundo tempo? Tira quem, põe quem? Agora com a mais, eu tiraria o Pablo Maia e colocaria o André Silva. Pode me chamar de louco. Tira o Pablo Maia e põe o André Silva. Isso. Quer dizer, tira um volante e coloca um centroavante. Aí recua um pouquinho o Oscar, fica com Alisson, Oscar, Lucas, André Silva, Calera e Ferreira. E aí, Quesada? É uma boa. Eu faria essa daí, mas eu tiraria o Ferreirinha para colocar o Lucas Ferreira, que é muito mais jogador. Eu gosto também. E o Rian Francisco, hein? Não vai jogar esse moleque aí? Tá no banco. Pode ser, ele é um 9, né? Pô, esse moleque pra jogar, velho. Se você faz um 4-4-2, você coloca Calera e Rian lá na frente. Mas nesse esquema de hoje aí, é um homem na área que é o Caleri e os caras abertos pela ponta, né? Perfeito. E aí eu colocaria o Lucas Ferreira. Tudo bem que tem maratona pra todo mundo, mas dá pra jogar mais. Dá pra jogar. São Paulo jogou. Agora, eu tô entendendo uma coisa. Não vamos esquecer, o São Paulo estreia no campeonato só na segunda rodada, contra o Botafogo, com o time reserva. Perfeito. E usou reservas em outros jogos, como por exemplo contra o Bragantino. Eu não sou sommelier de jornada esportiva, tá, pessoal? Mas tô notando, ouvindo vocês, que o Pretzel chama de Ferreira e o Quesada de Ferreirinha.
E aí, é Ferreira ou Ferreirinha? Não, é Ferreira. O Ferreirinha foi criado aqui em São Paulo, sério. Foi criado aqui, aqui, Ferreira. Né? É Ferreira. Mas o Ferreirinha é um apelido carinhoso, né? Pros íntimos. Quais íntimos, né? Esse é o problema dele, né? Mas como jogador, com todo respeito, Quando Ferreira. você era um pequeno Alexandre, qual era o seu apelido carinhoso? Gordo. Mas era, cara. Mas esse era o apelido carinhoso? Sou chamado na família por vários até hoje. De até gordo. por amigos de infância de gordo. Né? E você, Quesada? Bom, as garotas me chamavam de Pãozinho, né? É? Era bem bonitinho, Que isso? Como é que é? Me chamavam de Pãozinho. Ou de bisnaguinha? Não, Pãozinho. Eu nunca fui gordo. Era bom Pãozinho mesmo. Não é por causa da gordura. E você? Ah, eu tenho um monte, velho. Um monte. Por exemplo? Mr. Bean, né? Mr. Tem Bean um é monte. bom. Aí Zeca Camargo, Carioca do Pânico. Ih, tem um monte. Cid da Era do Gelo. Tem uma coletânea de apelido pra mim, velho. Mas tá Isso bom. te magoa, né? Não, eu levo na boa. Você já chamou uma outra pessoa? Não, tão pouco. Eu levo numa boa. Acho que quem desce pro play tem que brincar e saber ser zoado, E né? Homem do Gelo? Homem do Gelo? 10h26, daqui a pouquinho a gente volta com Bruno Puzov, o super placar da Bandeirantes desta segunda-feira. Até já, Brasil! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada. Pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada. 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura. Essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda.
futebol é com a Bandeirantes. 10h30, marcou o quinto sinal. Estamos de volta. Microfone de esportes da Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo. Quesada adora. Martela. E já ele vem para toda a segunda etapa de, por enquanto, São Paulo 0. Inter de Limeira também 0. Lembrando, a Inter vai jogar os 45 minutos finais com um atleta a menos, porque o jogador da Inter, na reta final do primeiro tempo, foi expulso, o Juan Tavares. Bom, eu ia falar super placar da Bandeirantes, mas eu não vou mentir para a audiência. Não temos tantos jogos assim nessa segunda-feira, né, Puzóvio? Praticamente nada, Capela, mas vamos lá, vamos para os destaques dos jogos de hoje. Mais cedo no Campeonato Carioca tivemos um empate entre Sampaio Corrêa e Vasco, acredite, 0-0 no placar. No futebol internacional na Itália, a Inter de Milão venceu a Fiorentina 2-1 e na Espanha, Mallorca e Osasuna empataram por 1-1. Também com o sul-americano sub-20, a seleção brasileira ganhou do Paraguai por 3-1 com gols de Gustavo Prado, Ryan e Alisson Santana e garantiu a classificação para a Copa do Mundo sub-20. Com a vitória, a seleção assume a ponta da tabela e enfrenta a Argentina nesta quinta-feira às 10 horas da noite. A Argentina que inclusive venceu a Colômbia por 1-0 com gol nos acréscimos. Gol de Subiabre do River Plate, agora tem bola rolando para Chile e Uruguai por enquanto 0-0, Capela. Beleza, daqui a pouquinho tem o Paulo Vale, Pretzel, Quesada e ele está de volta, Pedro Martelli, para todo o segundo tempo. E lembrando que no apito final da Rádio Bandeirantes nós teremos o Alô Torcedor. Então, a partir de agora, você já pode mandar mensagem para cá no 11999048756. Manda aí uma mensagem de áudio com o seu nome, de onde você fala, na sequência a sua mensagem. Que no Alô Torcedor eu vou ficar quietinho aqui para você mandar uma mensagem atrás da outra, beleza? Puzóvio já gritou para mim, 30 segundinhos, tá bom. 30, 25 segundos, aí aproximadamente, para você conseguir mandar a sua participação para cá, tá certo? Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, por enquanto 0-0, Quesada, começa contigo. A Inter de Limeira perdeu um jogador, o Juan Tavares. E aí? Tem que mudar o esquema, tem que mexer, tem que manter. E aí, Quesada? Ela não pode ficar só se defendendo, né, Capelanes, Pretzel? O que o técnico pode fazer? Como o Alisson também é um lateral esquerdo, mantém essa linha de 5 aí com o Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, o Carlão é um zagueiro, o Marlon também é um zagueiro, aí Alisson na esquerda, entendeu? Então mantém essa linha de 5 e aí vai perder um pouco desse contragolpe. Aí é difícil, é o que o Pretzel falou. De repente passa os 45 minutos aí só se defendendo para garantir um empate ou jogando por uma bola parada, Pretzel, que é pouco, né? É pouco. Exatamente isso, até porque a Inter de Limeira não ganhou e continuará sem vencer. Imagino que com a menos o Bragantino conseguiu ganhar do São Paulo, mas acho que a Inter não tem bola para ganhar do São Paulo. Só que o Bragantino faz 1-0 no primeiro tempo, claro, ainda com 11. Quer dizer, ele volta para o segundo tempo vencendo. Sem dúvida. Que é o que a Inter não conseguiu fazer. É isso, acho que o São Paulo vai mexer, tem um jogador aí, não, é o Arboleda voltando. Me parece que é a mesma formação. Também o Zubeldia insiste, né? Não precisaria com um jogador a mais voltar com esses jogadores, né? Estou preocupado é que o São Paulo não joga bem, mas com esse tipo de atuação dá para ganhar da Inter com 10? Dá porque tem jogadores melhores tecnicamente. É impressão minha, Paulo do Vale, o estádio tá vaziozinho no Mané Garrincha em Brasília, hein? Tá vazio. Vazio, velho? Tá vazio, é que é um estádio muito grande, né? É um dos maiores estádios. Uns 60 mil aí, não? Acho que são 70 mil pessoas. 70 mil, né? Exatamente. Eu acho que não deve ter 10 mil, né, Capelanes? Não tem 10 mil, cara? Eu acho. O torcedor do São Paulo é gigantesca no mundo inteiro. Como é que não consegue colocar mais de 10 mil? São Olha, eu tô vendo a jogos imagem em Brasília, agora. Né? Quinta-feira. Cara, ingresso ou não? R$100, 50, meia entrada, dependendo do setor. Mas é realmente. E um jogo que não tem tanto apelo assim, né? Mas, enfim. Bom, os times estão de volta aí, deixa eu ver aqui, a Inter de Limeira, né, do Vale, aparentemente não mexeu o São Paulo também, a Arboleda tá aí de volta, todo tatuadão, numa perna danada, entre outros atletas do Tricolor aí, o Oscar também voltou, o Caleri, o Enzo, tá gostando aí do Enzo, Pretzel? Tá curtindo ou não? Eu acho ele operário, viu? O Wendel vai ser titular. Aliás, o Wendel pode estrear na quinta, né, contra o Velo Clube. Isso. Vai ser titular o Wendel. Tranquilamente, mas acho que o Enzo é um bom reserva, né? E o Cedric Soares, hein, cara? No banco. Quer dizer, o São Paulo abriu mão do Moreira, quer dizer, doou o Moreira para o futebol português para o Porto e pegou um jogador que eu não sei se consegue jogar 3 meses seguidos, né? Ele joga mais que o Jamal Lewis, né?
Bom, aí foi um se fiasco. juntar nós aqui, talvez a gente consiga foi um passar fiasco numa que estava peneira, na né? Premier League também. Tem toda a razão. Vamos para o segundo tempo, de muita emoção. Primeiro tempo foi tranquilo, 0-0, mas vai sair gol agora, eu tô sentindo. Vem aí toda a segunda etapa de São Paulo e Inter de Limeira. A partir de agora é com ele. Martela pra mim. Martela pra mim. Martela Martelli! São Paulo, Capelanes do intervalo inteligente, invertem seus lados, bate na bola, Alexandro, começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes, mais 45 minutos de bola rolando para você ligado em FM 90.9 no tradicional de São Paulo. São Paulo agora à esquerda atacando a direita, a Inter de Limeira atacando para o lado esquerdo. As equipes são as mesmas, né, do Vale? Exatamente, Martelli, e a Inter de Limeira relembrando com 1 a menos, Juan Tavares foi expulso. Placar de 0-0, comecinho do segundo tempo, vem para o campo de ataque, equipe do São Paulo, Alisson domina do lado esquerdo do gramado, gira para Oscar, Oscar no círculo central para Pablo Maia gira pela meia direita, tenta descer o São Paulo, erga a cabeça, Alisson pela ponta direita na linha de fundo para Oscar, o melhor é Lucas quem domina, Lucas volta para Alisson por dentro do bolão, para Igor Vinícius, ergueu a cabeça, levanta na segunda trave para ninguém, agradeço ao Albuquerque que toca de cabeça, põe escanteio, marcado o primeiro escanteio do segundo tempo, ponta esquerda para o São Paulo do Vale. Já começa em cima, né? Tentando mudar um pouco o panorama, o cenário da primeira etapa. Escanteio tricolor paulista, Oscar, camisa 8 na bola. São Paulo com jogador a mais, praticamente 45 minutos pela frente, 1 a mais, Oscar na bola, perna direita do lado esquerdo, levantou, vai no alto, dá um soco na bola. Igor Gabriel tira de qualquer jeito, volta a bola para o São Paulo no círculo central. Se prepare, torcedor tricolor, se prepare, torcedor do São Paulo. Serão 45 minutos de ataque contra a defesa. Vem São Paulo para o campo de ataque, Caleri domina, gira, volta a jogada para Oscar. Oscar pediu a falta, o juiz não deu. Contra-golpe armado para Inter de Limeira, não tem ninguém para soltar a bola. Segura demais, prende Albano. Aí ele insiste de perna direita, quem tinha o domínio era Marlon agora sim para Albano. Albano para Marlon, ponta direita, chegou Albuquerque, levou para a linha de fundo, cruzou rasteiro. Arboleda tirou mal, sobrou Juan. Entrada da grande área, pode bater, girou, bateu longe do gol. Era só rolar a bola, o Albano vinha de trás chutando de esquerda do Vale. A Inter de Limeira chega, né? De novo, mas falta qualidade, o que explica a posição do time neste campeonato paulista, né? Desperdiça a oportunidade o Juan, um tiro por cima, sem direção, mas é a Inter com 1 a menos, mostrando que pode atacar o São Paulo. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. 2:30 jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Muita bola para rolar pela frente do segundo tempo. Você curtindo, o torcedor do São Paulo querendo o primeiro gol. Placar de 0-0. Domina, faz o giro frente à marcação. Ferreira na ponta esquerda. Ele vem por dentro, devolveu a jogada na ponta esquerda para Oscar. Oscar dominou, levantou, cruzou no meio da grande área. Tira a marcação. Volta para o São Paulo na ponta esquerda. Na canhota. Recebe a bola. Enzo Dias foi para o cruzamento. Corta a marcação. Tira. Volta para Ferreira e Mendonça. Foi mal, Ferreira na escolha, perna direita por cima do gol, só tiro de meta pro Igor Gabriel bater do Vale. Timidamente fica ali, né, fazendo sinal de joinha, tal, se desculpando, Ferreirinha para essa finalização. E agora tem jogador da Inter de Limeira caído por ali, o Eduardo Porto está caído na grande área da própria Inter de Limeira, jogo parado e o Ferreirinha agora ajuda ali o adversário, o companheiro de profissão a se levantar depois desse choque por cima. Tiro de meta, Inter de Limeira, começo do segundo tempo, São Paulo tem 1 a mais, 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, as equipes voltam às mesmas. O Alisson, como a gente tinha comentado, né, Pretzel, é agora o lateral esquerdo, mas continua mantida aquela linha de 5 e mesmo assim a Inter ainda encara o São Paulo e vai para o ataque. Na verdade, teve a chance, o Juan faltou qualidade para tentar fazer o gol, pelo menos chutar para o Rafael, exigir alguma coisa do Rafael. O São Paulo ainda volta meio confuso, viu? Tecnicamente é muito superior, mas coletivamente confuso. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, espanhol e italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN.
4h30 jogados deste segundo tempo, você ligado, vem curtir o futebol da Bandeirantes, torcedor do São Paulo, querendo o primeiro gol, tricolor desce, um jogador a mais foi expulso aos 47 do primeiro tempo, o jogador da Inter de Limeira, desde então São Paulo tem um jogador a mais e desce com Caleri soltou a entrada da grande área para Oscar, bateu travado, sobrou, cortou o zagueiro, tirou, Lucas passa mal. Vinha o passe de trás para chegar no Caleri, corta a marcação, insiste o São Paulo, trabalha Arboleda gira o jogo de zagueiro para seu companheiro de zaga, último homem Sabino dominou, girou pela meia esquerda, chegou a bola para o domínio, quase que passa essa Enzo consegue a bola para Ferreirinha abandona a ponta bem por dentro, perde a bola Ferreira, ele insiste, tenta partir para cima da marcação, corta de qualquer jeito de perna direita, rasga o Boquete, tira, mais volta para o São Paulo em maioridade numérica, o São Paulo recomeça aos 5 jogados do segundo tempo, tricolor já está no campo de ataque, Enzo Dias gira por dentro, escapa da marcação, Pablo Maia ameaçou por dentro, bateu no gol, girou, soltou para Lucas, de longe, ele também bate longe do gol, exagerou, manda por cima do gol, só tiro de meta para Inter do Vale. O Lucas também tem seus momentos, né, de tentar também resolver sozinho, né, o tiro do meio da rua, por cima sem levar perigo, é um São Paulo pouco inspirado e segue o placar tudo igual, 0-0, agora 2 bolas em campo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Tiro de meta para Inter bater, não tem pressa, você curtindo no microfone da Bandeirantes. No tradicional FM 90.9 de São Paulo. Na faixa estendida 86.3. Pegando legal, pegando bonito em todos os cantos do Brasil. E no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Curtindo a transmissão da Bandeirantes. 6 jogados deste segundo tempo. É isso mesmo, Dovani? Saindo entrando o 17, o Pablo, e também entrando o camisa 20, que é o Juan Ribeiro. Saindo o 7, Juan, para a entrada do Juan Ribeiro, e parece que subiu a placa ali o número 9, né, o Rafael Silva, mas eu não vi Rafael Silva, ele mas não, o Alexandre ele estava em campo com a 11. Agora uma confusão ali, ó. O próprio árbitro. Eu não vi a gente na escalação aqui inicial, né? É Alexandro 11, Juan 7, Álvaro 10. O Alexandro estava em campo. Bernardo 19. Isso, Marlon 15, Juan Tavares 26. Só se entrou 9 e subiu a placa errado como o 9 em vermelho, eles estão tentando se resolver ali, ó. Eles estão tentando se resolver. Geralmente quem entra o número na placa em verde, né? Às vezes o que acontece é o quarto árbitro vai lá e troca as cores. Então ele põe, por exemplo, o 9 que entrou em vermelho e quem saiu em verde, isso aí derruba repórter, derruba técnico, derruba jogador. É difícil, inclusive, entender o que aconteceu. Tinha um 9 no banco, não tinha, Dovani? Tinha, ele segue por lá. É o Rafael Silva, camisa 9. Agora eu não sei não, se a Inter não voltou pro segundo tempo com 11 em campo, viu Martelli? E foi então o Alexandre mesmo que saiu, ó. Só subiu a placa errada, né? É isso. Subiu 9, mas era para subir o 11, é isso? Exatamente. Então saiu o Alexandre, camisa 11, entrou o Pablo com a 17. Tomei um susto aqui, viu, o Pretzel e Quesada, porque, né, já pensou? A Inter volta pro segundo tempo com 11 e segue o jogo? Não, isso aí não dá. Aliás, o Paraná, vocês viram no Campeonato Paranaense recente, Quesada, PDV, foram 6 substituições e a arbitragem não viu, né? Alguém tem que ver isso. Claro. Esse Juan que entrou é do Sub-20 do Palmeiras, foi do Sub-20 do Palmeiras, né? É o camisa 9 para ficar na área. E o Pablo Diogo é ex-Atlético Mineiro. Quem conhece e quem torce pro Galo deve lembrar dele. Placar de 0-0, mudanças na Inter de Limeira, 2 mudanças, Juan Ribeiro no lugar de Juan e Pablo com a 17 no ataque. São Paulo vinha para o campo de ataque e tentava descer mais uma vez com o Ferreira, rasga o zagueiro, rasgou a zaga, o zagueiro rasga para escanteio. Mas é brincadeira, o cara tá na área, é só botar para fora e ele põe para escanteio do Vale. Que isso, do Vale? Exatamente, agora o São Paulo tem a chance na bola parada, Oscar cobra curtinho.
Galera ligada em Chapecó, alô, alô, Jeremias, escanteio para o São Paulo bater, bateu curtinho, a ponta direita, levanta Igor Vinícius para o meio da grande área, quarta marcação, quase 10 minutos jogados deste segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes São Paulo com um jogador a mais, desde o intervalo, o São Paulo tem 45 minutos pela frente, Tricolor empatando em 0-0, insiste o São Paulo na ponta direita, chegou Pablo Maia desarmado pela marcação, tira de qualquer jeito, põe para fora a quarta marcação da Inter, hit de verdade é jogar com responsabilidade, se tem hit, tem estrela, acesse www.estrelabet.bet.br. Quase 10 jogados em São Paulo com espaço por dentro, Lucas tinha o domínio, corta a marcação. Juizão tá dando escanteio para a equipe do São Paulo bater do lado direito, insiste o Tricolor aí do Vale. Exatamente, ó, agora fica aquela indecisão, tiro de meta. O que os juízes estão vendo o hoje? Oscar tava indo lá já e volta. Tudo bem que o São Paulo está desgastado fisicamente, o calendário é horroroso para todo mundo, mas não dá para jogar tão pouco, né? 10 minutos do segundo tempo, 10 minutos de um deserto, viu? Sabe, tinha que ser um jogo no Saara. Impressionante. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Jogo atrasado da primeira rodada, Campeonato Paulista, mas é em Brasília, no Mané Garrincha, 10 jogados do segundo tempo. QG de Esportes da Bandeirantes, Bruno Pusov, alô Pusovio. Martelli, a Conmebol vai sortear os grupos da Libertadores no dia 17 de março, uma segunda-feira. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza estão garantidos. Já Corinthians e Bahia terão que passar por 2 mata-matas na pré-Libertadores. Peças para carro, moto, caminhão é na Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Vem São Paulo de novo pela frente para ataque, insiste o Tricolor, Caleri cochilou, perdeu a entrada da grande área, quarta marcação da Inter, 0 para o São Paulo, 0 também para a Inter, falta na descida, falta no contragolpe, tá sentindo por ali, Carlão derrubado, meia esquerda, campo de defesa, falta para a Inter do Vale. Só lembrando, né, Martelli, no sábado contra a equipe do Bragantino, São Paulo também teve a superioridade numérica ao longo de toda a segunda etapa, né? No primeiro tempo, no finalzinho, o Juninho Capixaba foi expulso e o São Paulo não conseguiu sequer empatar o jogo. E hoje, com os titulares, novamente com um a mais ao longo de toda a segunda etapa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs na sua vida. Vá no Tenda! 11, quase 12 minutos jogados deste segundo tempo, você ligado, curtindo o futebol da Bandeirantes, líder de audiência em todo o Brasil, no tradicional FM 90.9 de São Paulo, na faixa estendida em 86.3, pegando legal na faixa estendida no microfone da Bandeirantes, jogo parado, impedimento marcado no ataque do São Paulo. Em qual momento o Zubeldia tem que olhar e mexer, porque esse jogo, cá entre nós, hein, um jogador a mais a 12 minutos, primeiro tempo ruim, tem que melhorar, não tem como piorar não, minha gente. Quando a gente se prepara para o jogo, a gente quer ver um jogo bom. E a gente não quer criticar, a gente quer elogiar também. Não dá para elogiar o São Paulo. São Paulo é uma confusão em campo coletivamente. E a Inter de Limeira, que não tem nada demais, não ganhou ainda no campeonato, Quesada, chega a envolver o São Paulo em determinado momento com um a menos. Vem São Paulo pro campo de ataque, Oscar domina, círculo central, abriu jogada, ponta direita na quina da grande área, é para Lucas. Lucas pedalou, balançou, forçou, a falta caiu, o árbitro parou. Não vi muita coisa no lance do Lucas, mas ele passou o juizinho a um passo da grande área. Na linha lateral ele pedala, balança para cima do Calão, pede a falta, o árbitro para o jogo do Vale. O Caleri, ele é inteligente porque ele passa pela bola e aí o Lucas dispara rumo à grande área. Parado, segundo a arbitragem, pelo camisa 31, Alisson, olha, momento perigoso. São Paulo tem uma falta próxima à risca lateral, é pelo lado direito, o Lucas Moura sofre novamente mais uma falta. Que cavada indecente, o árbitro caiu. O jogador tá aí para fazer isso, ok, mas realmente é um absurdo. Eu tiraria um volante e tiraria o Ferreira, o Ferreirinha, colocaria o Lucas Ferreira e o Rian no time do São Paulo. A molecada iria bem também, né? O negócio do André Silva não foi nada, hein, cara. A arbitragem também ajuda demais os grandes, hein? Não foi nada. Falta pro São Paulo bater na linha lateral da grande área para a bola, autorizado. Partiu de perna esquerda, Enzo bateu, desvio para fora do gol. Bateu de perna esquerda, Enzo em cima da marcação, desviou na zaga. O toque do Alisson passa à direita do goleiro, quase o gol do Vale.
E seria um desvio fatal. Olha o São Paulo de novo, Martelli. Em cobrança de escanteio do lado esquerdo, levantamento para o meio da grande área, no alto do terceiro andar, Eduardo Porto tira. Contra-ataque armado para Inter de Limeira, tenta descer, o São Paulo quase marcou. A Inter desce em contra-golpe no círculo central, escapou da marcação, Juan Ribeiro pela meia direita no campo de ataque, está pressionado, vem por baixo, limpo, legal, bonito na bola. Por mais o Tirizo Dias, puxa contra-ataque para o São Paulo, com um jogador a mais desde o início do segundo tempo. São Paulo tentou descer, desceu mal, tricolor agora perdeu. Chegou no contra-golpe, Juan Ribeiro abriu jogada, ponta esquerda, Albano tentou cruzar em cima da marcação, toca de cabeça, corta a zaga do São Paulo, volta pela meia esquerda para Albano recua na intermediária ofensiva, a Inter de Limeira tentando complicar a vida do São Paulo, tentando gol, um tapinha de primeira de Carlão pela meia esquerda para Albano de perna esquerda, inverte o lado do campo, inverte bonito, da esquerda para a direita, do outro lado, Albuquerque domina, recomeça a jogada atrás, a jogada um pouquinho mais atrás para Bernardo tenta o cruzamento, trabalhou na tabela, boa bola, linha de fundo, cruzou Albuquerque para o meio da grande área, por baixo, Sabino tira. Arboleda completa, corta a marcação do São Paulo, desce em contra-ataque pela meia esquerda, pode ser agora, Ferreira escapou da marcação, cruzou a fronteira, toma a falta no carrinho. E é para cartão amarelo, a falta para cima do Ferreira e do Vale. Exatamente, né? E mais um cartão para Inter de Limeira. E a falta em cima do Ferreirinha, que em disparada a grande área, toma o carrinho por ali, a Inter que já perdeu um jogador justamente por um lance parecido com esse, Bernardo, 19 amarelado na equipe de Limeira. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda. Falta já cobrada para o São Paulo, entrada da grande área, Lucas girou na meia direita para Igor Vinícius, por baixo a zaga põe escanteio. O Igor Vinícius ia chegar batendo, cruzado para o gol. Cirúrgico corte da zaga da Inter. Escanteio marcado, mais um para o São Paulo aos 15 do segundo tempo do Vale. A recuperação do Alisson, né? Porque o Igor já ia armando o chute, o Alisson consegue fazer o corte. Linha de fundo, escanteio, Oscar na bola. Oscar na bola, ergue o braço esquerdo, sinalizando a jogada, quem sabe o primeiro gol do São Paulo. Oscar de perna direita, levantou na segunda trave, Arboleda testou nas costas do Caleri. Aí a bola fez a parábola, subiu, tá nas mãos do goleiro do Vale. E aí cai por ali de novo o Eduardo Porto, né? A segunda vez que ele cai por conta de um choque na cabeça. Então ele deve receber o atendimento. Jogo parado em Brasília com um a mais. O São Paulo, por enquanto, não sai do zero contra a Inter de Limeira. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 16-17, começou a acelerar o ritmo do jogo. O São Paulo ainda sofre perigos ali atrás contra a Inter, hein, minha gente? O que mais chama atenção é que a Inter encara o São Paulo nesse segundo tempo, gente. Com um a menos. Um a menos, que coisa incrível. Olha, eu vou falar pra você, Pretzel, lamentável postura do São Paulo. O São Paulo não tem compactação, não tem aproximação, é bola no Lucas, jogadas individuais na tentativa do Ferreira. E o Luciano, olha o que eu vou dizer, hein, tá fazendo falta hoje, porque ele é um cara que chuta no gol, né? São Paulo não chuta. A inteligência do Ferreirinha é um negócio que me deixa assim... E o Oscar, entre nós, pode decidir no lance? Pode, aí ó. É o Oscar quem domina. Oscar na meia esquerda tentou levar o cruzamento, ganha escanteio. Do lado esquerdo compresso, São Paulo, escanteio aí do Vale. É o próprio Oscar que faz a jogada, já corre para cobrar o escanteio. Mas por enquanto só tem 2 jogadores do São Paulo na área. Vai chegando o pessoal, principalmente da defesa. Escanteio marcado para o São Paulo bater do lado esquerdo. Oscar toma distância de novo com o braço esquerdo erguido. Relógio marca quase 18 minutos jogados. Oscar na bola, levantou segunda trave, Caleri testou, só escorou, cruza a fronteira, vai-se embora pela linha de fundo. Por toda a extensão da grande área, a bola chegava para Arboleda, Caleri desviou. Passa a esquerda do gol, só tiro de meta para Inter do Vale. E agora volta o Arboleda lá para o campo de defesa. Depois de mais uma chegada do tricolor paulista, pouco inspirado, segue 0-0. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Quase 19 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. É o jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista. No tradicional FM 90.9 de São Paulo. Você ouve a Rádio Bandeirantes também na faixa estendida, pegando legal. Pegando legal em 86.3 para todos os cantos do Brasil. Insiste o São Paulo do lado esquerdo. Agora sim. Partiu para o campo de ataque. Ferreirinha na linha de fundo, tentou levar. Em cima do zagueiro, para fora em escanteio.
O Ferreira penteou a bola na quina da grande área, passou por 2, passou pelo terceiro, linha de fundo, enxerga uma parede azul. Se agiganta, Igor Gabriel põe escanteio, mais um pro São Paulo do Vale. Agora que era para ser solidário, quem sabe, né? Tava sem ângulo, mas preferiu o chute, escanteio, o Oscar na bola. Oscar toma distância, vai para cobrança, partiu de perna direita, levanta, vai no alto, toca de cabeça, corta a marcação, põe para fora a zaga da Inter de Limeira, volta para Alisson. Que isso, Alisson? Foi dar um passe, o toque de cabeça, manda pra fora, tá difícil o torcedor São Paulino. Não tá legal não o São Paulo, mas pode marcar gols a qualquer minuto. Um jogador a mais, hein? 46 do primeiro tempo, expulso o jogador da Inter. Até os 48 terminou e o São Paulo a quase 21 minutos aí com um jogador a mais. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. A Inter desce para o campo de ataque, tentando descer com Pablo. Pablo por dentro do círculo central, desarmado. Bateu a carteira dele, Alisson. Alisson volta para Pablo Maia. Pablo Maia gira pela meia direita. Vai embora, Lucas. Criou o espaço, São Paulo. Lucas na meia direita, soltou a entrada da grande área. Caleri pisou, fez o pivô, soltou para Lucas. Lucas, ponta esquerda para Ferreira, dominou. Girou para bater o gol. Desarmado. Era para soltar a bola, Ferreira. Perde a bola, vem para o contragolpe. Insiste a equipe da Inter de Limeira. Escapou da marcação, pedalou, balançou Juan Ribeiro. Errou a bola, errou o passe. Contra-ataque para o São Paulo. Alisson domina pela meia direita, rolou de primeira, bola nos pés de Igor Vinícius. A devolução de Igor Vinícius é para girar o plantão. No toque da Bandeirantes você confere. Ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Primeira rodada, jogo atrasado, o Campeonato Paulista, Mané Garrincha. Relógio marca 20 jogados do segundo tempo. São Paulo 0, um jogador a mais a 21 minutos. Inter de Limeira também 0. QG de Esportes da Bandeirantes fala pro Zóvio. Artelli, tem rede balançando no Campeonato Sul-Americano Sub-20. O Uruguai abre o placar com gol de Juan Rodrigues. Agora 1-0 contra o Chile, partida no intervalo. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol e Italiano no Disney Plus. Com transmissão da ESPN. Lateral marcado para Inter de Limeira bater no campo de defesa. Quesada, Pretzel. Vai, peraí. Só um segundo. Porque tem mudanças, hein, Paulo do Vale? Exatamente, saindo Carlão, 34, para a entrada do 25, Ramon. Portanto, Ramon e o Carlão tomam o cartão amarelo ainda antes de deixar o campo. Portanto, Ramon, 25 no lugar do Carlão. A Inter de Limeira não cai com esse futebol aí, cara. Só que não ganhou de ninguém até agora, porque faz um jogo bem correto, heróico até com um jogador a menos, mas com o time mais compacto que o próprio São Paulo. Esse Ramon é aquele que era da ponte, volante, né? Ou seja, entra o Ramon para permanecer ali esse sistema de marcação muito bem efetuado pela Inter. No São Paulo, saindo Ferreirinha 11, entrando Lucas Ferreira. Então sai o Ferreira para a entrada de outro Ferreira. Lucas Ferreira, 48 na vaga do Ferreira, 11. Saindo também Alisson, 25 para a entrada do 49, Rian Francisco. E tem estreia no São Paulo. Sai 2, Igor Vinícius. Entra meia dúzia, Cédric Soares na equipe do Tricolor Paulista. Foram 3 de uma vez, hein? Cédric Soares estreando na lateral direita. E, bom, Lucas Ferreira, Rian Francisco, a garotada. Mas ele fez o que a gente tinha pedido no intervalo, né? Ele botou a molecada e tirou o volante. E também tirou o Ferreira, não jogou nada. Então é isso, vai pra cima agora e não tinha que ficar atrás, né? Lucas Ferreira, muito mais qualidade, foi muito bem na copinha, né, PDB? A gente acompanhou, que final, né? E o Rian, pô, tá pedindo passagem. Agora eu tô curioso para saber desse Cedric, né? Se ele ainda joga futebol, vamos lá. Relógio marca 22h30, metade desse segundo tempo. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes, torcedor do São Paulo. Quem sabe agora com uma resposta com as 3 mudanças. O São Paulo com 24 minutos. A 24 minutos, um jogador a mais. 0 para o São Paulo. 0 também para Inter de Limeira. São Paulo domina, Cédric Soares volta pelo círculo central do gramado, deu jogo para Arboleda. Arboleda de primeira por dentro, vem para buscar a jogada Oscar. Oscar pela meia direita para Pablo Maia. Pablo Maia faz o giro frente à marcação, girou, soltou pela ponta direita, pede a falta. Gizão mandou seguir, longe, hein, juiz? Longe, hein, mas viu a falta do Lucas a 30 metros praticamente, hein, do Vale? Exatamente, falta do Renan Ribeiro por ali, né? Que chega
encosta no Lucas, derruba o camisa 7 e o tricolor paulista tem falta ali na intermediária, cobra rapidinho. Já cobrado com pressa, o São Paulo insiste, lado direito domina, escapa da marcação, Lucas Ferreira voltou, jogada para Oscar na quina da grande área, abriu pela ponta, é para Cédric Soares, Cédric, pé na direita, cruza meia altura, estica pé na direita, quarta zaga, afasta o perigo a zaga da Inter, volta para o São Paulo, insistência de Enzo Dias pela meia esquerda, soltou o balão, segunda trave, o cruzamento, sobe, o zagueiro tira, rebote ainda do São Paulo, é pressão do tricolor, é pressão do São Paulo para cima da Inter, querendo o primeiro gol, é um ataque contra a defesa do São Paulo. O tricolor não consegue marcar o gol, mas tem tempo. Oscar na meia direita, soltou pela linha de fundo para Cédric. Cédric, clareou, levantou a segunda trave, Arboleda, testou em cima do zagueiro. E já vai, hoje em dia é assim, né? Testou a queima-roupa, abre os braços e já começa a reclamar de um possível penal, hein? Vamos ver, ó. Lá na segunda trave, o toque do Arboleda. E aí, minha gente? Braço colado ou pênalti? Ah, o braço colado pra mim. Agora por uma outra câmera. Daqui a pouco ele arruma um pênalti também, né? Ele arrumou uma expulsão também, que até foi justa. Você tá certo nada. O jogador com o braço mais colado. Segue o jogo. São Paulo insiste, vem para o campo de ataque, quase 25 minutos jogados deste segundo tempo. O torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes, colado no rádio, colado no futebol da Bandeirantes, só querendo o grito de gol, mas por enquanto 0-0. Um jogador a mais, o São Paulo tem desde que Juan Tavares, nos acréscimos do primeiro tempo, foi expulso. Vem para o campo de ataque, mais uma vez tricolor pelo lado direito, escapou da marcação, fez o giro, Lucas Ferreira, trabalha pelo cerco central, chamando o Sabino. 25 jogados do segundo tempo, Sabino pela ponta esquerda, de primeira mais uma vez, trabalhando com Enzo para Oscar tenta criar o espaço, se movimenta Rio Francisco, perde também Caleri, parceira meia esquerda para Enzo, pressionado, perde a bola, contra-ataque armado para Inter de Limeira, na ponta direita, acelerou, Juan Ribeiro botou na corrida, aí não, Sabino se antecipa, mais rápido que ele recua dentro do campo de defesa, na pequena área vai ser jogando Rafael, tranquilamente na retaguarda para o São Paulo. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista o campeonato inglês, espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. 25 jogados, Inter de Limeira vem para o campo de ataque, vem mais uma vez do lado esquerdo, tem que soltar essa bola, com o jogador a mais pressionado pela marcação, Ramon pela meia esquerda, tentou o lançamento à frente, deu certo, escapou, fez o giro, tá pressionado, Bernardo perde a bola por dentro, aí tem que soltar a bola e o Arboleda já está totalmente recuperado. Bom jogo do Arboleda até agora, ou é mais ou menos aquele zagueiro que cresce quando alguém é um Alan Franco, pelo menos, ali do lado dele? É titular absoluto agora, mas não dá para entender o Franco fora do time. Não sei se teve alguma reclamação, algo estranho. Não, ele teve um problema muscular e está fazendo aquele fortalecimento, foi titular sábado contra o Bragantino. Deve jogar contra o Palmeiras. Isso, exatamente. O próprio Zubeldia vê que o Alan Franco é titular ao lado do Arboleda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. 26h30, você ligado no microfone da Bandeirantes, no tradicional FM 90.9 em São Paulo, na faixa estendida, pegando legal em 86.3, para todos os cantos do Brasil, no microfone da Bandeirantes. Arboleda toca de cabeça, volta mais uma vez pela meia direita para Lucas Ferreira. Ferreira passou do primeiro, passa do segundo, não passa do terceiro, na bola bonito, chegou pela canhota, Ramon adiantou para Albano, que bola de calcanhar para o jogo, o árbitro marca uma falta lá atrás. Jogo parado. Cadê o cartão amarelo na mão do juiz, hein, do Vale? Ali, mostra para o Pablo Maia. Portanto, sai cartão amarelo para o São Paulo. Pablo Maia, não poderia ser diferente, né? Ele chega firme ali para atingir o jogador da Inter de Limeira. Só o corpo e aí toma o cartão amarelo para a equipe do São Paulo. 0-0 o placar do jogo, reclama demais ali à beira do campo Felipe Conceição. Cartão amarelo para Pablo Maia. Primeiro cartão amarelo pelo lado do São Paulo. Jogo tá parado, falta para Inter de Limeira, nada interessante para o tricolor. A Inter tá na dela, tá na boa, não tem pressa para cobrar a falta. Empate e segura o São Paulo com um jogador a mais. Desde o finzinho do primeiro tempo, expulso Juan Tavares. Falta e de novo o Felipe Conceição. Calma, para que você vai cobrar essa falta agora? Segura aí, Bernardo. Já tá amarelado, espera. Zubeldia ali, louco da vida com a demora da Inter. Parte para ataque, Bernardo tentou levantar o meio da grande área, perde a bola, Arboleda tira. Toca por último o jogador da Inter, vai para a lateral. Manual para o São Paulo bater no campo de defesa do lado direito. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar.
Com a bola nos pés, Sabino. No campo de defesa do lado esquerdo. Gira pela canhota. Vem para buscar a jogada Oscar. Oscar tá na canhota como se fosse um lateral. Agora sim mete a bola para Enzo. Enzo volta a jogada para Oscar. É ataque contra a defesa inteiro. Inteiro no campo de defesa o time da Inter de Limeira. Oscar gira pela meia direita. Rola a bola nos pés de Cédric. Cédric pela ponta ainda mais aberto. Lucas Ferreira foi para individualidade. Levou para a linha de fundo. Pressionado por dois. Na frente do Bandeira. Na frente do Bandeira ele toma o rapa, mas acaba marcando o toque de mão quando ele cai sobre a bola, hein? Não sei não se ele não tomou a falta antes, viu, do Vale? Pois é, a arbitragem acaba dando bola para a Inter de Limeira. Os reservas do São Paulo estavam ali pertinho. Por falar em reservas, ó, mexe de novo a Inter de Limeira. Saindo o camisa 31, Alisson, para a entrada do 27, que é o Maurício. Portanto, Maurício, 27 na vaga do Alisson. Saindo o camisa 10, o Albano, para a entrada do 16, Juninho. Portanto, queima todas as substituições aí o Felipe Conceição. Era o melhor em campo o Albano, pelo lado da Inter? Eu acredito que sim. Gosto desse jogador, cara. O jogador tecnicamente é bom. Agora, o time da Inter é bem comum, mas bem treinado aí pelo Felipe Conceição. Lembra do Felipe Tigrão, Quesada? Jogou no Botafogo, jogou também em times menores, né? Era um atacante razoável. Os dois que entram são meio campistas aí, né? O Albano foi bem respondendo a tua pergunta, só que cansou, né? O time da Inter tá totalmente estafado, né? Porque correr com 10 não é fácil, né? Mas olha que atuação da Inter, hein? Segurando esse resultado que é muito bom para ela nessa altura da partida. Mas ao mesmo tempo a gente pode dizer também que o São Paulo tá jogando nada. Também tem isso. Absolutamente nada. São Paulo veio para o campo de ataque. Caleri domina pela meia esquerda. Foi sozinho, perdeu a bola Caleri. Corta a marcação da Inter, tira. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Jogo atrasado, Campeonato Paulista, primeira rodada em Brasília, no Mané Garrincha. Relógio marca 30 jogados do segundo tempo. São Paulo 0, um jogador a mais em tricolor. Inter de Limeira também 0. Plantão esportivo, alô, Bruno Puzófio. Martelli, passando pelo grupo A do Paulistão, o Corinthians já classificado para as quartas lidera com 22 pontos. Na sequência, o Mirassol com 16, o Botafogo em terceiro com 7 e é na lanterna a Inter de Limeira com apenas 6 pontos somados. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata. São Paulo insiste, tá no ataque. Lucas domina pela meia esquerda, lançou para a entrada da pequena área, chegou o toque, Caleri pro gol, por cima do goleiro Igor. E vai-se embora pela linha de fundo. O Caleri no recurso, ele estava de frente para a bola, de costas pro gol, mas conseguiu tocar com a perna direita. Vai por cima do gol do Igor Gabriel, linha de fundo. Jogadores querendo escanteio, a arbitragem dá só tiro de meta para Inter de Limeira do Vale. Olha, eu fiquei com a impressão com a segunda imagem que essa bola pode ter batido no jogador da equipe da Inter de Limeira. É a indignação do Caleri, de que ele não teria finalizado e de que o corte colocou a bola para fora. A arbitragem entende que foi o camisa 9 do São Paulo, portanto tiro de meta inclusive já cobrado. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse www.estrelabet.bet.br. Relógio marca 32 minutos jogados deste segundo tempo. O São Paulo empatando 0-0 contra a Inter de Limeira. Rafael dentro da pequena área, pressionado pela marcação, gira pela meia esquerda. Inter de Limeira, olha a personalidade desse time, vai inteiro, marcando o São Paulo dentro da grande área. Sobe a marcação, a Inter empatando em 0-0 a 33 minutos com o jogador a mais o São Paulo. São Paulo já mexeu quantas vezes? Deixa eu ver aqui, 3. Quem é que tá no banco? Quem são os remanescentes do banco aí, hein, do Vale? Vamos lá, ó. André Silva, Marcos Antônio, Bobadilha, Juan, Alan Franco, Ferrarese, Patrick e Alves. São as opções do Zubeldia neste momento. São Paulo no ataque, insiste pela meia esquerda, Oscar. Oscar ergueu, viu no meio da grande área. Rian Francisco sobe a zaga, tira, foi pra fora em escanteio. Segue o jogo aéreo, segue o bombardeio, escanteio pro São Paulo na direita do Vale. 8º escanteio e o Ferreira cobra rapidinho. Ferreirinha tem pressa, fez a cobrança lado direito, levantou Cedric, boa bola lado esquerdo, Enzo dominou, filtrou, limpou, bateu no gol pra fora do gol.
O Enzo dominou na meia esquerda de lateral para lateral. Cedric Soares cruza legal, cruza bem. Ele dominou dentro da grande área, chamou para a esquerda, puxa para a direita, bate por cima do gol. Ainda toca na bola o Igor Gabriel, escanteio mais um para o São Paulo aí do Fale. Pois é, né? Na jogada do Enzo, que marcou pela primeira vez com a camisa do Tricolor Paulista semana passada contra o Mirassol. Estava ali na área para finalizar. O escanteio será cobrado em instantes, porque agora o Igor Gabriel recebe ali um atendimento dentro da grande área da Inter de Limeira, primeiro dos próprios jogadores da Inter ali sentindo cãibras. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Goleiro com cãibra, hein? Acontece ou é aquele... Acontece. Nesse caso não, porque a Inter visivelmente está querendo ganhar tempo. Agora, olha lá. Deixa eu ver a cobrança de escanteio do São Paulo. Bateu curtinho, bateu legal. O Oscar na meia esquerda. Trabalhou, levantou, segunda trave, vai sobrar. Caleri girou, perdeu. Arboleda bateu no gol. Inacreditável pra fora do gol. Sorrisos irônicos da torcida do São Paulo na arquibancada. Não há como acreditar o gol que o São Paulo perdeu agora com o Arboleda. O escanteio na grande área, o Caleri girava na pequena área para puxar o voleio, ele falhou, furou. Arboleda dentro da pequena área, bateu cruzado para fora, direita do gol. Linha de fundo, tiro de meta para Inter, não sai o gol do São Paulo, do Vale. No chuveirinho do Oscar, o Sabino consegue cabecear, servindo no primeiro momento o Caleri, que vai ali, tenta dar uma voadora na bola, não alcança. E o Arboleda estava por ali, né, fechando de atacante. O chute sai mascado, rente à trave, não consegue marcar o São Paulo. Uma ótima oportunidade desperdiçada. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. 35 jogados, 35 jogados. Segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes. Tem que acreditar até o final. Tem que acreditar até o final, torcedor do São Paulo. É heróico até o momento, empate pelo lado da Inter com o jogador a menos, vai segurando. 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes. Insiste o São Paulo. Ataque contra a defesa agora na meia esquerda. Oscar ergueu para o meio da grande área no alto. Tira, toca de cabeça, corta Eduardo Porto. Rebote ainda do São Paulo. Cedric Soares pela meia direita na linha lateral da grande área. Caleri fora de posição. Ele mesmo cruzou para o meio da grande área. Tentou o chute, Rian Francisco em cima do goleiro. Firme por baixo, faz a defesa Igor Gabriel do Vale. A primeira participação do Rian, né? Já entrou, tem uns minutinhos do jogo. Pela primeira vez tocando na bola, uma finalização, porém fraca. E fácil para o Igor fazer a defesa, que agora coloca a Inter de Limeira para frente. 0-0 São Paulo de novo, com um a mais não consegue produzir. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 36 jogados, São Paulo está jogando, sobe a marcação, a Inter de Limeira domina pelo círculo central do gramado no campo de defesa, Pablo Maia. Ele gira o jogo pela meia esquerda, entrega para Ferreira. Ferreira tenta partir para cima da marcação, tá de qualquer jeito, tá tentando Lucas Ferreira. Lucas Ferreira voltou a jogada para Lucas. Lucas dominou, pedalou, balançou, passeou com a bola, penteia, a bola gira na meia direita, deu passe para Cedric. Cedric emendou na estreia, tentou bater no gol, pressionado, travado no bate-bate, perde a bola Cedric. Retoma Pablo, tenta descer em contragolpe e ganha falta. Era tudo que a Inter de Limeira queria, falta no campo de defesa, bola em cima de Pablo aí do Vale. Exatamente, Martelli, o São Paulo acaba matando ali o contra-ataque da Inter. E agora sai Caleri, ó, camisa 9, vem aí André Silva. 10 gols pelo São Paulo, André Silva, camisa 17. Gostou da alteração, Quesada e Pretzel e Quesada? Gosto desse jogador, foi bem captado, não conhecia ele. Eu jogarei vários times hoje da Série A, viu? Acho que ele é pouco aproveitado no São Paulo. Contra o Bragantino ele não conseguiu jogar bem, mas ninguém jogou bem naquela oportunidade, né? O problema é que a bola não chega para o centroavante, seja o Caleri ou o André Silva, né? Agora a partida do Caleri também, hein? Para esquecer, hein? O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, espanhol e italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. Caleri que soltou a zica, né? A zica saiu há pouco fazia tempo que não marcava. E a Inter de Limeira vem, não tem nada a ver. A Inter girou, pedalou, balançou a entrada da grande área, bateu no gol, pra fora pela linha de fundo. Jogadaça do Pablo, passou no meio de dois, bateu cruzado, passa à direita, quase o gol da Inter do Vale. Na melhor oportunidade para o time de Limeira na segunda etapa, o chute de fora da área venenoso
quase tirando tinta da trave. Agora o São Paulo tenta responder. É a Inter pressionando com um jogador a menos. Eu repito para você, chegando agora no microfone da Bandeirantes, São Paulo, Inter de Limeira se enfrentando 0-0 no Mané Garrincha, mas a Inter tá com um jogador a menos praticamente todo o segundo tempo. São Paulo vem para o campo de ataque, dominou Lucas Ferreira, entrada da grande área, tentou soltar a linha de fundo, desarmado pela marcação. Corta a zaga da Inter, desce em contragolpe, tentou descer, mas está em minoria. Conseguiu a cobertura, bem Sabino na meia direita, insiste mais uma vez, domina Lucas Ferreira, tirou, armou para a perna esquerda, bateu no gol, espalma, Igor Gabriel põe escanteio. Pancada do Lucas Ferreira com a ponta dos dedos. Igor Gabriel, a bola foi no centro, mas foi forte, põe escanteio, mais um para o São Paulo do Vale. Na personalidade do jovem Lucas Ferreira, o tiro de fora da área, viu que dava uma bola cheia de efeito, olha, com a ponta dos dedos faz a defesa o Igor Gabriel, escanteio, Lucas Ferreira cobra. Com a perna esquerda na bola do lado direito, levantou a meia altura, levanta, mal corta a marcação. Quase 40 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 0-0. Insiste o tricolor, São Paulo tenta descer pela meia esquerda, lançamento era para Arboleda. Ele toca de cabeça no círculo central do gramado. Lucas Ferreira insiste pela meia direita, fica no bate-a-bate. Sobra para Inter de Limeira, dominou Pablo, tentou fazer o tiro frente à marcação. Solta pela meia esquerda, insiste mais uma vez, Juninho perde a bola, erra o passe. Pegou mal na bola, você curtindo o microfone da Bandeirantes, a primeira rodada, jogo atrasado do Campeonato Paulista. 0 para o São Paulo, 0 para Inter de Limeira, quase 40. São Paulo segue atacando, Oscar domina centralizado, gira o jogo pela meia esquerda, boa bola para Enzo. Enzo levantou a cabeça, cruza, meia altura, toca de cabeça fácil para o zagueiro. Volta de longe, Pablo Maia, emendou, bateu no gol, sobrou para Oscar. Oscar pisou no jogador da Inter, Gizão mandou seguir, rebote é do São Paulo. Oscar na meia esquerda, bate Oscar, demorou demais. Ele buscava o ângulo, bateu fraquinho em cima da marcação. Insiste o São Paulo, vem novo ataque do tricolor. É ataque contra a defesa praticamente todo o segundo tempo. Aos 47 minutos do primeiro tempo foi expulso o jogador da Inter. São Paulo um tempo inteiro com jogador a mais. Vem tricolor, insiste do lado esquerdo sempre com Oscar. Oscar domina, perna esquerda, tenta cruzar para o meio da grande área, afasta a marcação, tira de qualquer jeito. Rasga a zaga da Inter de Limeira. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, jogo atrasado da primeira rodada, o jogo em Brasília, no Mané Garrincha, relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. São Paulo 0, jogador a mais para o tricolor, Inter de Limeira também 0. Plantão esportivo no QG de Esportes da Bandeirantes. Fala, Bruno Pozóvio. Martelli, amanhã teremos mais Paulistão em campo na Arena Nick Net. Em Ribeirão Preto, Botafogo recebe o Bragantino às 8 horas da noite. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Coloca aí, acerte o seu relógio, que é Sada e Pretzel. Mais 4 minutos, agora marcou 41, mais 4 e os acréscimos para o São Paulo tentar marcar um gol. Para Inter de Limeira pode também chegar, mas a princípio também segurar o empate, né, minha gente? São Paulo até teve uma outra chance agora há pouco, mas ainda assim, ó, vou te falar, não faz um bom jogo, viu? O Arboleda perdeu um gol numa bola cruzada, a defesa da Inter mal posicionada, com um jogador a menos, e o São Paulo perdeu uma grande chance. O Lucas Ferreira que entrou bem, viu? Porque ele pega a bola e chuta no gol. Tem que driblar mais, né? Mas é um jogador, eu gosto muito do Lucas, acho que foi muito bem naquela copinha, na final. É um jogador para ser mais utilizado pelo Zubeldia nessa temporada. Vem pro campo de ataque, o São Paulo tenta do jeito que dá, mas tá muito, hein? Mas tá muito nessa história de chuveirar pro meio da grande área, hein? Tá fechada a Inter de Limeira. Lucas Ferreira do lado direito, abandona a ponta, vem por dentro. Chamou pra canhota, escapou de 2, bateu fraco por baixo em cima da marcação. Rebote e volta, a bola ainda do São Paulo. 42 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, ouvindo o tradicional FM 90.9. Em São Paulo, líder de audiência, o futebol da Bandeirantes. Chegando pra todos os cantos do Brasil. Na faixa estendida, pegando legal, pegando bonito. 86.3, 0-0. Galera no YouTube desesperada aqui, querendo o gol do São Paulo. Tem secador também, querendo esse 0-0. Oscar domina no campo de ataque pela meia esquerda, ergue a cabeça, levanta a entrada da grande área, sobe para tocar de cabeça, quarta marcação, volta de novo do lado esquerdo, tira Maurício, afasta a marcação da Inter de Limeira com falta de ataque do Lucas. Jogo parado, falta marcada, campo de defesa, bola para Inter do Vale. É que aproveita para dar uma esfriada, né, no ânimo do São Paulo. O Lucas fica reclamando, entende que não fez absolutamente nada. A arbitragem vai na do jogador da Inter de Limeira. Reta final, Zubeldia ali inquieto. Neste momento, 0-0, o tricolor paulista não vence a Inter. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. www.estrelabet.bet.br.
43 minutos jogados deste segundo tempo, 0 para o São Paulo, 0 também para Inter de Limeira. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor tricolor querendo gol. Daqui a pouco, apito final na Bandeirantes. João Paulo capelaniza sobre o futebol da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. São Paulo vem para o campo de ataque na meia esquerda, cruza a fronteira, desce Enzo Dias. Enzo Dias está totalmente livre. Abre a jogada pela meia esquerda para Lucas. Lucas sateou no meio da grande área. Até você, Lucas. Pra ninguém nas mãos do goleiro. Aí treinou legal. Igor Gabriel vai no alto do Vale. E completamente, né? O Lucas também já sentindo bastante. São Paulo não consegue produzir como o torcedor gostaria. 0-0, reta final de jogo em Brasília. Eu acho que coletivamente foi um péssimo jogo de São Paulo. Time espalhado, mesmo com um jogador a mais. Em nenhum momento foi dominante absoluto, assim. Nenhum momento. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar na sua casa. O comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado. Tem que acreditar até o final, torcedor do São Paulo. Lembre do César aqui no microfone da Bandeirantes, ouvindo no YouTube. Ontem o Corinthians acreditou, deu certo. Foi 2-0 pro Timão. Faz o mesmo, torcedor do Mané Garrincha. Torcedor tricolor acredita. Vem São Paulo pro campo de ataque na mesca do chute a gol. Aí desespero, hein? O desespero bateu na porta, hein, do Vale? E aí a torcida do São Paulo já presente ali em Brasília, estava com uma boa vontade danada, mas também já começa a perder a paciência, Martelli. 44,5, jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista no Mané Garrincha, 0 para o São Paulo, 0 também para Inter de Limeira. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, é Amortecedor HG, porque é Nakata. O Quesada e Pretzel, amanhã, ó, tem jogo ainda, vai ter acréscimos, mas vai ter cobrança, viu? Amanhã não, hoje à noite, se permanecer um 0-0 para o São Paulo aí, viu? Que a pressão, um jogador a mais 46, fora os acréscimos, hein? Martelli, Pretzel, é inadmissível. 7? Nossa, ainda dá tempo, hein? É inadmissível o São Paulo praticar o futebol que a gente viu nessa noite. Tem uma jogada de linha de fundo, uma triangulação. Oscar péssimo. Caleri mal. Jogo só em cima do Lucas Moura. A gente sabe que merecimento é difícil no futebol, mas a Inter de Limeira faz um jogo heróico. Um jogo de comprometimento espetacular para a situação que ela vive no campeonato. O São Paulo insiste, vamos até 52, subiu a placa no Mané Garrincha, 45 mais 7, vamos até 52. Relógio já marca 45,5, São Paulo insiste, Lucas Ferreira, ponta direita, abandona a ponta por dentro, bateu no gol, explodiu no peito do zagueiro depois do juiz. E aí o Pablo Maia praticamente dá um cartão vermelho para o juiz. Mas a bola estava rápida, pegou nele, hein, Duvar? Entrada da área, até você, juiz. E é impressionante, né? Pro time do São Paulo, parece realmente um jogo de primeira rodada do Campeonato Paulista. Pro Lucas Ferreira, aí parece um jogo de oitava rodada, é o único que está tentando alguma coisa. São Paulo vem pro campo de ataque, domina na queira da grande área, pela ponta esquerda, Oscar dominou, levantou para Lucas, subiu, testou de cabeça nas costas do zagueiro. 46, só mais 6, o São Paulo insiste na bola aérea. Pablo Maia gira pela meia esquerda de novo para Oscar sempre cruzando. Tem o Enzo Dias atrás dele nas costas, preferiu por dentro para Pablo Maia. Pablo Maia gira pela meia esquerda, preso Dias, esse sim, cruzou, levantou, toque de cabeça, antes dele o goleiro tira. No alto, Igor Gabriel dá um soco na bola, corta o perigo para Inter de Limeira. Volta lá no campo de defesa, está nos pés de Rafael. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, é claro, é tudo azul. E aí o meu goleiro cai no chão e fica sentindo o Paulo do Vale. Olha que beleza, hein? E saiu o público no Mané Garrincha, Martelli, 10.060 torcedores, aquilo que a gente imaginava pelo olhômetro. Portanto, 10 mil torcedores acompanhando esse jogo entre São Paulo e Inter de Limeira, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Não paga o deslocamento até Brasília. É que quem detém o evento que já faz o Pix antes, né, o Pretzel? Porque senão o São Paulo não faria isso. Não, é que o São Paulo tem um acerto com a empresa que promove os shows aqui, né? Entendeu? Sim, aí financeiramente até compensa, né? Se eu pudesse escolher, sentando na cadeira de vocês dois aqui, não colocaria o jogo no Mané Garrincha. Ontem nós tivemos 9.975 torcedores. Passa aqui o Eduardo de Oliveira César. E hoje 10.060. Mas, gente, quase a mesma coisa. Então, vocês precisam entender é que o São Paulo, o Palmeiras, quem compra o mando do campo já faz um acordo prévio. Para garantir o mínimo. Para garantir o mínimo.
Então, exemplo, vou chutar aqui, ô São Paulo, te dou 1 milhão se você trouxer o jogo para cá. Mais ou menos o valor. Tipo isso. E aí tem uma participação se der 70 mil pessoas, que não é o caso de hoje. É o famoso assume o risco, né? Entendeu? Acredito eu, né? Esse cara aí que fechou o evento, às vezes não compensa, viu? Sai no negativo ou troca dinheiro. Mas engraçado que ontem a renda deu 1.123.000, hoje deu 639 mil. Olha a diferença de renda. Hoje teve mais público e uma renda menor. O ingresso hoje foi mais barato em relação a ontem. 48 minutos jogados deste segundo tempo. O fato é que a bola rola no Mané Garrincha. O São Paulo há praticamente 50 minutos com jogador a mais. Não marca o gol. Não marca o gol. Empata em 0-0 com a Inter de Limeira. Daqui a pouco na Bandeirantes um apito final. João Paulo Capelanes assume o microfone da Bandeirantes. Sai jogando o São Paulo pelo campo de defesa. Está inteira Inter de Limeira. Fechadinha no campo de defesa. Vem para o campo de ataque o São Paulo na meia esquerda. Domina Oscar. Oscar tenta escapar da marcação. Pedala, balança. Está sem opções. Volta a jogada por dentro para Lucas. Lucas gira pela meia direita para o garoto. Lucas Ferreira. O Charaz, um experiente bom de bola consolidado para o garoto Lucas. Lucas, ponta direita, boa bola para Cédric. Cédric levantou a entrada da pequena área. Sobe Lucas, testa para fora do gol. Na entrada da pequena área, o Lucas subiu com o André Silva. Riu os três querendo a bola. O Lucas manda para fora a esquerda do gol do Fali. Tentou, né? O Lucas que parece bem cansado, bem exausto nesta reta final. Vamos a 52, mais 2 minutos praticamente, por enquanto tudo igual, 0-0. Placar de 0-0, 49, quase 50 minutos jogados deste segundo tempo. Tem jogo, vamos até 52. Você ligado no microfone da Bandeirantes, acreditando até o final, torcedor do São Paulo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Relógio vai marcar 50. Depois disso, só mais 120 segundos. Só mais 120 segundos para o São Paulo. Lucas Ferreira na meia direita para Cédric. Opa, cruzou de 3 dedos, ficou sentido o Gizão, não deu a falta. A sequência de jogo dentro da grande área. Sobrou, tentou cruzar. Lucas Ferreira pressionado. O árbitro manda seguir. Bola para o São Paulo. 50 minutos. 50 minutos neste segundo tempo. São Paulo vem para o campo de ataque, insistindo do lado esquerdo. Oscar para Lucas, eles têm que se aproximar. Lucas aqui na da grande área, pedalou, balançou, escapou da marcação, não bateu no gol, girou, soltou o Rian Francisco, não valeu pro gol. Igor Gabriel no canto esquerdo, fraquinho chute. Fraquinho chute do Rian Francisco. Tá nas mãos do goleiro do Vale. E ele participa pela segunda vez do jogo e pela segunda vez finalizando. Sem muita inspiração também, é verdade. Ficou fácil para o Igor Gabriel fazer a defesa. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque na Cata. Daqui a pouco, o apito final, João Paulo Capelanes, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. Para repercutir por enquanto até o momento. 0 para o São Paulo, 0 para a Inter de Limeira. São Paulo vai ficar 53 minutos com jogador a mais, mas não consegue fazer o gol. Vai marcar 51. Só mais 60 segundos de bola rolando para o São Paulo, que insiste na meia esquerda. Oscar levantou na boca do gol, deu um toque de cabeça fininho. Antes dele o goleiro toca com as duas mãos e tira. Afasta Igor Gabriel na sequência, falta em cima do Juninho. Jogo parado, campo de defesa. Bola para Inter de Limeira, 60 segundos do fim aí do Vale. É tudo que quer, né? Tudo que deseja o time da Inter de Limeira, que vai chegando a 6 pontos. É o 6º empate neste Campeonato Paulista, ainda não venceu, mas momentaneamente a Inter de Limeira deixa a zona do rebaixamento. Vai terminar o jogo, o árbitro já olha para o relógio, o torcedor nas arquibancadas do Mané Garrincha. Não gosta do que vê. 53 minutos de bola rolando no segundo tempo. Porque vamos para mais um. Então São Paulo vai ficar 54 minutos com jogador a menos. Não consegue marcar o São Paulo. Lateral marcado para o tricolor bater do campo de defesa. Últimos 60 segundos de bola rolando em Brasília. Lateral marcado para o São Paulo bater no campo de defesa. Cédric Soares arremessa a bola à frente. É para Lucas Ferreira, ele pisa na bola, tenta o giro, corta a zaga da Inter de Limeira. O banco da Inter de Limeira está comemorando como se fosse um título. Todo mundo de pé ali no banco de reservas, comemorando demais esse pontinho contra o São Paulo. Só mais 30 segundos de bola rolando em Brasília. São Paulo tem que ter pressa. São Paulo tem que ter pressa. Sabino no círculo central do gramado. Gira pela meia esquerda. Tenta descer mais uma vez o tricolor. Buscando o talento de Lucas. Lucas pela meia esquerda por dentro. Rolou um bolão nos pés de Rian. Rian Francisco na canhota. Criou um espaço. Enzo Dias, se caprichar é bom. Caprichou. Levantou a segunda trave. Corta a zaga da Inter. Sobrou na meia esquerda. Oscar tenta o cruzamento em cima do zagueiro.
E o árbitro vai terminar o jogo. O árbitro da partida já olha para o relógio. Faz o sinal de positivo, ergue o braço, termina o jogo no Mané Garrincha. 55 minutos com jogador a mais, vaias do torcedor do São Paulo em Brasília. São Paulo 0, Inter de Limeira também 0 na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Martelli, que jogo ridículo do São Paulo, hein? Não sei não, Zubeldia, hein? Não sei não se os dias deles não estão contados no estádio do Morumbi, hein, Paulo Vale? Olha, Capela, é verdade, viu? O São Paulo tem pela frente na quinta-feira o Velo Clube e no domingo tem clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, né? Então, assim, a situação do Zubeldia, ela é quase que jogo a jogo, até porque uma parcela da torcida do São Paulo que vai ganhando novos adeptos faz ali uma pressão danada pela demissão do treinador, que não é lá muito querido não internamente pela diretoria, essa é a verdade. Mas vamos aguardar, né? O São Paulo que empata então com a Inter de Limeira, equipe que segue sem vencer no Campeonato Paulista, mas que foi guerreira, foi brava, foi valente contra a equipe do Tricolor, que volta a campo quinta-feira novamente, Mané Garrincha contra a equipe do Velo Clube, Capela. Bom, aí também, aí tá tudo errado, né? Antes a gente já abriu o melhor em campo, craque Bandeirantes, o apito final. O negócio é o seguinte, velho. O São Paulo sai da sua casa, vai pro Mané Garrincha, não conta com o apoio massivo de torcedores. Você colocou aí pouco mais de 10 mil torcedores. Até colocou uma boa parte da força máxima, um ou outro atleta fora. E, querendo ou não, decepcionou seu torcedor em Brasília. E aí, Quesada, e aí, Pretzel, o que vocês têm a dizer aí desse empate 0-0? Jogo sofrível, né? Jogo sofrível o jogo, né? Tem que votar no melhor em campo, né? É difícil votar no melhor em campo. Então, mas aí porque assim, já tô vendo no Trend Topics no Twitter, muita gente subindo fora Zubeldia. Acho que Você é do time fora Zubeldia ou fica Zubeldia? Vou esperar o Velo Clube, porque o clássico contra o Palmeiras é terrível. Mas se o São Paulo não ganhar do Velo Clube, aí eu acho que pode azedar para ele, né? Vamos ser aqui o mensageiro do Apocalipse, Pretzel, Quesada e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu gosto do Zubeldia, acho ele bom treinador, mas a gente sabe que futebol brasileiro, velho, não tem jeito, é resultado e ponto final. Vamos ser o mensageiro do Apocalipse agora, tá? São Paulo volta a empatar no meio de semana contra o Velo Clube em Brasília. Que é possível. E aí no fim de semana perde do Palmeiras no Allianz Parque. Não, e aí, como é que fica? Cai todo mundo. Só fica o Cai Casares. até o presidente, só fica o Casares. Cai o Belmonte. Aliás, o Shakira. Pra você ter uma ideia, é verdade. Aliás, o Belmonte tá lá. Tem confusão lá. O goleiro, goleiro da Inter de Limeira. O que o Pablo Maia foi fazer lá? Tem ideia. Os jogadores do São Paulo estão bravinhos porque a Inter tá comemorando o empate. Pô, só que faltava agora. Não poder comemorar agora. Isso daí, né? Bom, vamos... Respondendo a sua questão, diga lá, o Zubeldia era melhor na LDU, ele inicia o trabalho, achei legal essa vibe dele de vibrar com a torcida e tal, só que ele começa a reclamar de tudo, começa a chutar água ali no banco, começa a pegar no pé da arbitragem, começa a ser o menino mimadinho, né? E aí ele esquece de fazer aquilo que ele deveria fazer, que é ser o técnico, né? Eu não vou esquecer jamais uma expulsão dele que o tirou do jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Lembra disso, Pretzel? Lembro. O São Paulo jogou a primeira aqui e a segunda lá. O PDV fez os dois jogos. Lembra, PDV? Não. O Batalha fez o gol no finalzinho. O São Paulo, naquela oportunidade, comandado por um dos assistentes, fez só uma alteração no segundo tempo. Um absurdo aquilo. Muita gente adora ele porque ele vibra, né? Porque ele entra em campo para comemorar com os jogadores. Mas jogo mesmo, torcida, jogo mesmo, futebol, aspecto coletivo tem muito pouco. Muito pouco, né? Então assim, ó, terrível o jogo, hein? O segundo tempo levou quase 2 horas para passar, né, Kessara? Quase 2 horas. Agora, pra gente discutir já, tá, Capelanes? A crítica era que o time estava com a escalação reserva para enfrentar o Bragantino em Bragança. Então essa foi a desculpa, certo? Sim. Então amenizaram a crítica em relação ao trabalho do Zubeldia, tá? Hoje não, pô. Hoje o Zubeldia escalou o que o São Paulo tem de melhor. Exceção feita só o Luciano. Só faltou o Luciano. Esse é o São Paulo.
sem o Luciano. Pô, a culpa é de quem? A responsabilidade é de quem? O Zubeldia deu uma entrevista no começo do ano aí pro Globo Esporte, falando que o São Paulo seria campeão da Copa Libertadores da América. Claro que ele tá no papel dele sem também, ele, né? de acreditar. Ele só faltou e tal. dizer que é sem ele, né? Sem ele. Dá pra evoluir, Précio, dá pra melhorar, porque a bolinha do São Paulo mas quem é que tem pra entrar? Só o Wendel. E a volta do Luciano. Tem mais ninguém pra entrar. O retorno do Alan Franco, né? O retorno que tá no banco, mas aí, esse é o time. Mas e o elenco? Todo mundo acha que é um baita elenco. Eu não acho. Eu também não. Não acho. Agora, do meio pra frente é um bom time, eu considero. Tecnicamente. Pablo Maia, Alisson, o Oscar hoje tava... O quarteto é bacana com Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, mas não pode ser só a ausência do Luciano para explicar essa queda. E os jogadores são assim, né? O Ferreirinha, quando tá no banco, eu já ouvi torcedor de São Paulo pedir, pelo amor de Deus, escala o Ferreirinha e tal, né? Mas quando ele joga, esse mesmo torcedor pede para ele sair. É isso. Um sonso, né? Sonso. Realmente. Mas muito ruim o jogo. Muito ruim. Presta esse papel aqui, Quesada, por favor. Qual deles? Esse aí. Essa é a classificação geral. Entendi. Irmão, sabia que tem aplicativo para isso aqui, né? Mas eu gosto de escrever porque a gente fixa melhor, né? Entendi. Eu não quero essa facilidade da internet, porque senão você pode usar coisas de pessoas que estão fazendo coisas erradas. Então eu faço eu mesmo. Entendi. Leandro Quesada, raiz, ele pegou uma folha de papel sulfite e anotou a tabela de classificação eu sou formado geral. em processamento de dados, só que a máquina nos ensina, não confie nunca. A caneta e o papel ainda são muito mais corretos com a gente. Você é negacionista, Quesada? Não, eu tomei todas as vacinas. E não virou jacaré. Quase morri de Covid, mas estou aqui vivo para contar. E os meus cabelos caíram. Já não tinha muito. Isso aí é umas 3 décadas. E o gaúcho aí também sofreu, né, na Covid. Quê? Tá louco. Não, sofremos então, todos nós, né? Não, mas o gaúcho ficou 10 dias internado. A pior coisa que eu tive. Meus últimos 2 jogos, sabe quais foram? Que eu achei que eu ia morrer, viu, Michel? Um sábado, Brasil e Argentina. A Argentina deu pau no Brasil. Aquele jogo lá do Covid, que o Lodi erra. Di Maria faz o gol. 1-0 gol do Di Maria. Decisão da Copa América. Isso, que o Neymar chorou. Inclusive, o Neymar estava em campo, mas também. E no dia seguinte, Inglaterra e Itália. Lembra? Final da Euro. Eu falei, só faltava eu morrer aqui depois desses 2 jogos, né? E o Brasil perdendo para a Argentina. Não, obrigado, me deu mais Graças a Deus, mais alguns jogos aí. Eu não tinha pego ainda. Nesses 2 jogos. Peguei depois. Tá quantos anos, Quessadinha? 5.4. Rodou sem óleo, hein, Quessadinha? Vou fazer agora. Se você chegar na minha idade do jeito que eu tô morto. Faz eu acho que você não chega. Faz 27 de março, né? 27 de março. Dia ruim. Por quê? Data complicada pra fazer aniversário. Por quê? Final de mês, cara. Dia da Xuxa, mas ninguém tem dinheiro pra comprar presente. Mas... Pra ir num happy hour. Pô, obrigado. Complicado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar dia 5 de abril, você vai? Se for dia 5 de abril. Tem mais chance, né? Eu vou convidar o Prédio para minha festa de aniversário, Quando dia 30 de fevereiro. Não vai. 30 de fevereiro? Não vai. Ninguém vai. 11h30. Ô, Prédio, você me convidaria para sua festa de aniversário? Nenhuma chance. E o Quesada? Talvez não. Chamaria todos vocês. Talvez não também. Não, talvez não. Chamaria, acho que da equipe, talvez 2 caras. 2 colegas. Talvez. Sítios. Talvez sim. Canhão e que mais? Não. Vamos ver. E Ulisses? Os narradores, né? Não. Acho que eu convidaria o Puzóvio. E a Nina? Não. Miliose. Miliose e Puzóvio. 2 Brunos que eu gosto. Viu? E o PDV, eu gosto do PDV também. Isso. Que honra, hein? Você daria de presente da festa de aniversário do Prédio? Vamos lá. Não, mas não precisa mandar presente. O comparecimento já seria um presente. Mas eu levaria alguma coisa Galdéria, assim. Tá louco, cara. Guarda pra ti. Posso te sugerir? Posso te sugerir? Um chimarrão. Uma cuia. Tá louco, cara. Poderia ser uma camisa também de um time de futebol lá de Porto Alegre. O Zequinha. Um pacote de bolachas recheadas. Aí sim. Isso aí seria bem aceito. Mas assim, ó, em dúvida pra convidar. Talvez Capriotti. Talvez. Canhão? Também, talvez. Martelli? Não, Martelli não. Não. Espaçoso? Martelli não dá, né? E o Ramiro? Martelli não sabe andar no Morumbi aqui. Ele mora aqui, não acha os lugares aqui. 11h38. Vamos com o craque Bandeirantes aí. Vamos cortar a conversa fiada, vai.
o craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Vamos lá, craque Bandeirantes. Vou começar com ele, o senhor conteúdo, ele que sabe tudo da história da bola, futebol brasileiro, futebol mundial, sempre muito embasado. Ele que é o nosso mestre, ele que faz história segurando o microfone de esportes da Rádio Bandeirantes. Hoje é contigo. Alô, mestre Leandro Quesada. O Pretzel já deu a letra que você ia me chamar aqui. Você é um fenômeno, viu, João Paulo Capelanes? Vamos jantar depois? Vamos levar o Pretzel? Vamos levar no Joaquins. PDV paga. Olha, o Eduardo Porto, ele liderou uma defesa que hoje conseguiu segurar o São Paulo. Isso não é pouco. Inter com um a menos. Não é fácil segurar o São Paulo, apesar do São Paulo não ter feito um grande jogo, mas o São Paulo ali deu aquela martelada e não conseguiu. Mas eu posso votar no técnico? É permitido votar no técnico? Você dá para quem você quiser o voto aí, o craque Bandeirantes. Eu ofereço o voto ao Felipe Conceição, porque o que esse cara fez hoje para segurar esse resultado, resultado, né? Que pode manter a Internacional de Limeira na primeira divisão, hein? Você tem razão. Pode manter o Conceição no cargo, muito ameaçado. Também, inclusive, uma informação que me passaram aqui é de que o Márcio Fernandes, que foi demitido ontem do Paysandu... Aquele Márcio Fernandes estava prontinho já para assumir a Inter de Limeira. Mas talvez esse empate aí deu uma sobrevida para o Conceição. Verdade, não, o Canhão até me disse que lá em Bragança estavam comentando no sábado que o Felipe Conceição já tinha caído. Mas isso não foi confirmado depois, né? Então... Eu manteria, viu, Pretzel? Porque o que esse cara fez hoje... Foi heróico. Jogar com 10 não ganhou de ninguém ainda também, né? Não, 6 empates e 2 derrotas. Mas não cairia, se terminasse hoje não cairia. Mesmo sem ganhar um jogo. Próximo jogo da Inter é contra? Palmeiras. Vixe Maria, aí a casa cai, né? Se bem que o Palmeiras também tá jogando nada, né? Coisa impressionante. Se a Inter jogar o que jogou hoje, o Palmeiras vai ter muitas dificuldades. Então, seu voto é o Tigrão? É o Felipe Conceição. Felipe Conceição, o Tigrão dos tempos de jogador. E aí, Pretzel? Eu vou votar no Eduardo, número 13. Tirou tudo lá atrás. Tudo. Eduardo, o zagueiro da Inter de Limeira. Isso. E o técnico Felipe Conceição. E aí, Duvari? Você vai votar também, Duvari? Desempata essa parada aí. Olha, eu gostei do Eduardo Porto, zagueiro. Foi bom, brigou bastante. Eduardo Porto, meu voto. Eduardo Porto, o craque Bandeirantes, quem diria, hein? O zagueiro da Inter de Limeira foi o cara do empate. São Paulo 0, Inter também 0. Vem aí o apito final, Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, peça para carro, moto ou caminhão? Vai de Nakata, porque você já sabe. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Disney Plus. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Sil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. E Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 laia. Futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 11h42, abrindo os trabalhos, apito final. Ó, quero fazer o seguinte. Já quero pedir para todos vocês pegarem o telefone, smartphone, tablet, computador, seja lá o que for, sinal de fumaça. Eu quero a participação do povo. 119-9904-8756. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o Alô Torcedor. O que é o Alô Torcedor? A gente vai pegar e colocar uma mensagem na sequência da outra. Então podem mandar para cá o que vocês quiserem. Claro, quando o tema for relacionado ao futebol, seu clube de coração, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Cruzeiro, seja lá o time que você torça, o estado que você esteja, o país que você fale, ou até mesmo o planeta que você habita. 119-9904-8756. Já já tem o Alô Torcedor para você participar por aqui. Agora tem o gabarito, tem o Alô Torcedor, tem o debate, tem a opinião, tem já já a entrevista coletiva do técnico Zubeldia, que sinceramente
Sei não, hein, do Vale, de 0 a 10, o seu feeling como repórter / informação. Algum risco do Zubeldia ter o seu trabalho interrompido? Porque pelas informações que vocês trazem diariamente na programação da Rádio Bandeirantes, a relação diretoria Zubeldia não é das melhores também, né, PDV? Não é que seja uma relação ali de guerra, mas não é uma relação íntima, né, de amigos, assim. Porque o Zubeldia é um treinador que, por característica, ele não dá muita moral para dirigente, né? E o Casares, a gente sabe que ele tem essa pompa dele, né? Tudo pavão, né? Exatamente. Tem a vaidade. Então, a gente já viu alguns casos de um fogo amigo internamente contra a figura do Zubeldia, sempre negado publicamente. Então, assim, ainda mais uma diretoria que não assina a própria responsabilidade nos fracassos e terceiriza muitas vezes, não tem muita convicção de bola e mandaria o Zubeldia embora sem muita cerimônia, viu, Capela? Eu acredito que vai depender muito de resultados o Zubeldia. Bom, a gente vai obviamente apurar e a gente vai ouvir aí já ao vivo a entrevista coletiva do técnico Zubeldia, que deve chegar em instantes aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Quinta vai marcar 11h45 da noite. Bora abrir o gabarito do jogo para as notas de Quesada e de Alexandre Pretzel. Gabarito do jogo. Começando com a Inter de Limeira. Tem hino da Inter de Limeira aí, Misha? Vamos lá. Deixa rolar um pouquinho, faz tempo que a gente não ouve, vai. De Limeira, hein? Já esteve muitas vezes no estádio Major José Levi Sobrinho, Pretzel, Quesada, PDV. Um calor danado em Limeira, hein? Uma vez só. A Inter de Limeira foi campeão em 86. Foi. O técnico Pepe. É verdade. O time era Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos. Bolívar, o pai do Bolívar, que jogou no Grêmio e no Inter. Isso. E no Botafogo. Pecos já faleceu num acidente de carro. No meio de campo tinha Manguinha, que foi campeão brasileiro pelo Guarani. Gilberto Costa, sempre nosso escudo, Gilberto Costa. Sempre jogou no Corinthians, jogou no Santos, jogou no Inter. E João Batista jogou na Portuguesa. E na frente o Tato, que jogou no Palmeiras. Lembra, o Quesada? O Kita, que jogou na dupla Grenal. Kita jogou no Flamengo, na dupla já falecido. E o Lê. O Lê que jogou no São Paulo e jogou no Inter. Loirinho. Isso, então... Belo time. Belo time, campeão paulista 86. Que beleza. Bom, vamos lá então. As notas. Começando com a Inter de Limeira, não vou pegar a jogadora individualmente. Queria pelo menos um resumo aqui. Que nota que vocês dão para a Inter de Limeira, começando contigo, alô Pretzel? Uma média? Uma média, né? 6,5, porque foi heróico. Com a menos um tempo inteiro e não sofreu. O São Paulo teve o quê? 2 conclusões com o Lucas Ferreira. Ele que foi o cara que chutou no gol. E o Arboleda perdendo o gol numa bola rebatida. Então, uma média 6,5. Eu achei heróica a Inter de Limeira. Eu acho que é uma boa nota. Eu acho que a maior nota foi a do zagueiro. Gostei do Eduardo Porto. Eu votei no Felipe, mas acho que está bem escolhido aí o Eduardo Porto como melhor em campo. O Igor fechou o gol quando precisou. Gostei da movimentação do Albano. Tá? E o Marlon. Também. O Marlon também foi legal. A pior nota foi a do João Tavares, né? O Juan Tavares, né? Que faz uma bobagem ao não chutar bem a bola. E aí ele é obrigado a fazer a falta no Igor, perdendo aí a condição de titular, né? Expulso e deixando o time dele com apenas 10. Mas acho que essa nota é uma boa, 6,5. Maravilha, 6,5 a nota da Inter de Limeira. Hino do São Paulo, tricolor do Morumbi, as notas do São Paulo. Começando com o goleiro Rafael Quesada. Rafael, nota 6.
Pretzel. 6. Não foi muito exigido. 6. Igor Vinícius, lateral, Quesada. 5. E aí, Pretzel? 5. O Cedric Soares fez a sua estreia com a camisa tricolor. Você não gostou também dele, né, Pretzel? 4. Quesada. Eu ia dar um 5, mas eu tô com o Pretzel. 4, né? Arboledo, zagueiro. Arbolento? 5. E aí, Pretzel? 6. Sabino. O Sabino tomou um drible da vaca do Eduardo Porto. Meu Deus. 5. Eu ia colocar 4,5. Tá aí, 5. Enzo Dias, que vai ser banco pro Wendel, certamente. 5, Preto. 5. O Alisson também não fez um grande jogo, hein? Bom jogador. Mas sumidaço o Alisson. 5. 5. E o Rian Francisco, em 25 minutos ele jogou, né, do Vale? Você falou 25 minutos aproximadamente, né? Por aí. Tocou uma vez na bola, né? Só uma conclusão. Uma vez na bola. Pela participação, pela projeção. Só porque ele é jovem, 5. 5 tá bom. Pablo Maia tomou cartão amarelo e quis brigar no final do jogo. 5 também. Também ainda não é aquele Pablo Maia. Lesão muito grave. Gosto muito dessa dupla, mas hoje realmente a dupla não funcionou. E aí o tal do Oscar, hein? Que faz um jogo bom, o outro oscila, o outro sobe, o outro faz gol. E aí, Pretzel? Hoje ele jogou com o nome, né? 4 pro Oscar. Quesada. Pra não falar, ó. 4. 4. Lucas Moura, acho que foi o melhorzinho do São Paulo, né? Ou o menos pior. 6, eu botei 6. 6 pelo comprometimento. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que acontece com Jonathan Caleri? Tá em uma fase, né? Mas faz tempo, hein? Tá faz tempo. Desde setembro. Fez um gol contra o Mirassol, mas não tá fácil pra ele. Teve uma chance só, que foi aquela bonita jogada do São Paulo, que foi uma trama que envolveu todo mundo ali, né? Mas muito pouco, né? Pouquíssimo. E saiu aos 36 do segundo. Eu daria 5 pra ele. 5 pra ele também. E o André Silva, que entrou na vaga dele? Tocou na bola. Eu gosto dele, viu? Queria ver ele lá no Inter. Incentivo, velho. Por que no Inter? Porque ele é um bom jogador pro Inter. Você acha que ele é pior que o Borré ou melhor? Não, ele pode ser uma alternativa pro ataque. Ele ou Valência? Não, Valência. Valência. Ferreirinha ou Ferreira, seja lá o que for. 4,5. Quase fez um golaço, hein, Pretzel? Mas driblou bastante, ficou, conta, né? ficou sem ângulo, né? 4,5. Sabe a música do Skank? Bola na trave não altera o placar. Bom, foi embora o Ferreirinha, entrou o Lucas Ferreira, que é o moleque da base do São Paulo. Os melhores do São Paulo, eu É. acho. 6,5 eu daria pro Lucas Ferreira. O cara que mais tentou o gol. Eu coloquei no mesmo patamar do Lucas Moura, 6, mas ele entrou muito bem, o moleque. Precisa driblar mais pra linha de fundo, tá? Hoje ele tava muito naquela vibe de pegar a bola e fechar pro meio. Na copinha ele driblava mais. Bom, e que avaliação que vocês dão pra Zubeldia em mais um jogo fraco do São Paulo? 3 pra ele. Eu acho que é isso. Nota 3, porque coletivamente São Paulo é um time espalhado em campo. Foi um catadão hoje. É um espalhado, não tem aproximação, os jogadores pegam a bola. É um time muito simplista. Pega a bola, abre na ponta, cruza na área. Certo? É isso. Tá? E esse time pode mais. Eu acho que tem que trabalhar mais essa bola, ficar mais tempo com a bola, entendeu? Trabalhar ali no meio campo. Vai trabalhando compacto o time, vai atacando, entendeu? Vai invadindo aí o campo defensivo do adversário. Às vezes o São Paulo quer resolver de uma forma muito rápida e aí confunde agilidade com outra coisa, entendeu? Às vezes você precisa ser mais vertical, mas às vezes contra um adversário como esse, que se fechou e se fechou muito bem, Capelanes, é preciso trabalhar mais essa bola, ou seja, ter paciência, entendeu? Virar o jogo para tentar encaixar um espaço. Isso o São Paulo não fez hoje. Demos as notas do São Paulo, da Inter de Limeira, a arbitragem também sem BO, né? Sem polêmica, né, gente? Ele deu uns cartões, a expulsão acabou sendo correta, mas alguns amarelos assim de critério, ele estava amarelando o time da Inter. Mas depois apitou bem na reta final do jogo. Nota 1, né? 6. Fabiano dos Santos, 6, é da nova geração. Isso. Demos as notas, portanto, do São Paulo, da Inter de Limeira, da arbitragem. Eu queria saber, o Pretzel, o Quesada fez uma boa jornada, ao seu ver aí, na sua avaliação? Não, fez. Melhor que você, não? Não. Não, né? Mas do mesmo nível. É. Tá. Quesada? E a nota? Dá a nota E a nota do Quesada, Não, que é dele também. Viu? Ó, tá se aproximando. 55 a 45. O jogo não ajudou. Você acha que o Quesada anda muito circunspecto, não? Não, tá à vontade, né? Tá à vontade. Ele tem mais tempo de Bandeirantes do que eu, né? É? Tem que respeitar então, né? E aí, Pretzel, nota do Quesada? Não, 55 a 45.
7,5? Tá bom. Achei por aí. 7,5 tá ótimo. É a maior nota do jogo. E aí, que sabe? Não, 7,5, tá bom, bem. Que ele falou, a gente fez igual, então a nota é 7,5 pro Pretzel também. Não, do 8 pro Pretzel. Não, certinho. O Michel, eu senti hoje que o Michel não tava muito empolgado com o jogo, entendeu? Assim como o Martelli. Dá uma nota de incentivo aí pro Michel, 9,4, tá? Tá. Não, o Martelli hoje foi o Lucas Ferreira do São Paulo. Foi, né? Comprometido, viu? Voluntarioso, né? Voluntarioso. Isso aí. E o PDV dá uma má vontade, hein, parece que eu vou te falar. Eu acho que ele foi contaminado pelo jogo ruim, né? É só a estreia do São Paulo, gente. Foi a primeira rodada. Vocês estão exigindo muito. Como assim, primeira rodada? Foi bem. Hoje é a primeira rodada do Campeonato Paulista. Só que ela tá atrasada? Ou seja, vai melhorar então. Tá lá, vai melhorar. Vocês pegam muito no pé. Que nota você daria pro Pretzel na jornada de hoje, hein, PDV? Hoje fica difícil avaliar. O jogo foi ruim. O jogo foi muito ruim, né? Mas a gente segurou bem. Geralmente quando o jogo é ruim e o comentarista é bom, ele melhora o jogo. Então você já deu a letra aí. E a gente melhora mesmo. A gente segurou bem o conteúdo. Foi bem, PDV. Eu vou dar 7 pra todo mundo hoje. Boa. Hoje a gente estava em boa sintonia, o PDV. A gente reclamou do horário do jogo. Deu as informações certas. O Zóvio? Crescendo. Foi melhor no Juventus. O Juventus ele tá melhor. Minha casa, né? Mais fácil. Bom, e pra fechar, bobagem. João Paulo Capelani. Vamos lá. Não, intervalo complicado. Intervalo confuso. Foi Zubeldia no intervalo. Foi. Confuso. Chutou copinho d'água, derrubou o celular. No final do jogo não seguiu o protocolo, né? Muito bem, entendeu? Melhor em campo. Deu uma atrapalhada. Enrolou um pouquinho, né? Rolou. 6. 6. Tá bom. Tá bom, Queçada, 6. Não tirava da escola aqui, tá ótimo então, velho. Na escola você tava de recuperação. Porque qual era a média na sua escola? 7. Qual o nome da escola? Armando Salles de Oliveira, depois Colégio Cruzeiro do Sul e Universidade de Mogi das Cruzes. Que isso, irmão. Só playboy, hein? Não. Que alto, hein, Queçadinho? Não é não. Eu tinha uma calça só. Só que o meu pai falou, é o seguinte, você quer o brinquedo ou quer estudar? Eu falei, você escolhe o quê, pai? Estudar. Então é isso, né? Você não escolheu o brinquedo. E o Arthur Queçada é uma figura, hein? Um abraço pra ele. Grande moleque. Por que você é o Queçada com S e ele é com Z? É o seguinte, o certo é com S, né? Só que havia uma época em que, quando a pessoa era registrada, se colocasse uma letra errada, já é Elvis, né? Não dava pra mudar. Hoje você consegue... Se o Michel quiser mudar o nome dele, pode mudar. Eu posso mudar, o PDV, qualquer um, Pretzel, o Zóbio, você. Hoje ficou mais fácil, né? Inclusive tem um monte de gente que muda de gênero e muda de nome. Né? Eu acho muito legal a pessoa poder mudar, porque às vezes a pessoa também não gosta do nome que tem. Não é o nosso caso, porque a gente gosta muito do sobrenome Queçada. Só que o meu pai, quando nasceu, ele foi registrado com Z. E o meu avô Tomás Queçada, que veio da Espanha, da região de Sevilha, era com S. Aí meu pai... Seu Tomás errou? Não, aí foi lá em Ribeirão Preto. Quem fez errado, ficou com Z e não podia mudar. E não podia mudar mesmo. Entendi. Era um rolo. Aí meu pai casou com a minha mãe, Zaira, com Z. Meu pai e minha mãe tiveram o primeiro filho, Lourenço Quezada, com Z. Quando eu nasci, o meu pai, que tinha tomado umas cachaças, falou, vamos consertar o nome da família. Aí me colocou com S. Entendi. E o certo é o S. Eu costumo Na Espanha é S ou Z? Tem variações. O certo mesmo é com S, mas tem Queçada com C cedilha, tem Queçada com 2 S, tem Queçada com Z. Mas todos, isso é curioso, todos vêm da região de Andalucia. Entendi. Entendestas? Mas Leandro Queçada, é forte. Só a Bandeirantes tem. Quando eu entrei aqui, o Sérgio Cunha queria colocar meu nome de Leandro Júnior. Ah, não, Queçada é melhor. Qual é o seu nome inteiro, Queçadinho? Leandro Queçada. Não. Porque eu não carrego sobrenomes italianos da minha mãe, né? Por quê? Menechelli e Maiolini. Por que não? Desculpa a ignorância. Porque meu pai registrou só com o meu nome, né? Como é que é o nome? Menechelli e Maiolini. Leandro Menechelli, cabe, hein? O Leandro Maiolini. Leandro Maiolini. E tem o Ramos da parte da minha avó. Caramba, velho, quantos sobrenomes você tem? Você tem quantos avós?
Bom, eu não tenho mais nenhum, todo mundo já morreu. Tá, mas você teve. Todo mundo tem 4 avós. Não tem uma pessoa no mundo que não tenha 4 avós. Você tem certeza? Então você tem o sobrenome do avô materno e avó materna, do pai paterno e do pai materno. Entendi. Entendeu? Pô, tá bom, tá justo. Você conhece? E também eu não conheço ninguém que não tenha pai e mãe. Pode ser que você não tenha conhecido, mas todo mundo tem que ter um pai e uma mãe, né? E aí o senhor é Alexandre Dias Pretzel, né? Exatamente. Não tem nenhum complemento. Alexandre é nome único. Alexandre é nome único. Gosta de chamar Alexandre, não? Gosto. Deveria ser Alexander, né? Por quê? Claro, tinha que ser americano, né? Por quê? Ou russo, né? Alexander. Isso. Por quê? Por quê, Fred? Ou austríaco, né? Por quê? No Brasil, eu amo o Brasil, mas não dá, né? Agora, Pretzel é austríaco, né? Austríaco. É austríaco? Austríaco. E o Dias? Dias é português, né? É. Mas não gosto do Dias. Por quê? O humor anglo-saxão do Pretzel aqui. Alexandre Pretzel é mais forte. Alexandre Dias seria meio simples, né? Exato. Por que não semanas, né? Por que não? Meses. Você pode ter um codinome. Alexandre Xandão Horas. Dias. Ó, Xandão Dias. Xandão, mas aí estão me confundindo com o outro lá, né? Ah, desculpa. O outro tem a caneta, não tem, né? Você tem um microfone? Se você tivesse a caneta Pretzel, qual a primeira atitude que você tomaria? Se eu tivesse a caneta? Eu acho que eu ia, não sei, mas diminuir o número de partidos políticos no Brasil. É. Isso. Tem muito, né, Xandão? O quê? Porra. Qual seria o seu Dá pra partido fazer político? O PP, Partido do Pretzel, né? Cara, eu falo, né? Vou Cadê falar, o meu dia, O melhor né? da nossa jornada é essa resenha. Essa resenha pós-jogo aqui. Porcaria, o jogo foi horroroso, irmão. Se a gente não der risada, a gente tá morto aqui, velho. Exatamente. Aliás, eu quero... E o PDV, pra quem não tá vendo, desenhando. É assim, é o nosso Van Gogh. Tá esperando aqui, é o Van né, Gogh velho? de Campinas. Só falta cortar a orelha agora, o Van Gogh. Não, eu só queria... ele é cubista. Eu só queria saber dos nobres vereadores e do prefeito Ricardo Nunes, por que o IPTU aumentou 10%? Eles explicam, né? Se as calçadas seguem esburacadas, né? Se o asfalto tá todo esburacado, a segurança diminuiu. Cara, os caras estão fazendo obra, ô prefeito, os caras estão fazendo obra 2 da manhã. A vergonha. 3 da manhã. A vergonha. Ali na nossa região ali. Estão asfaltando às 3 da manhã. Bom Vilares, o buraco tá lá ainda. Não, e estão asfaltando 3 da manhã, perto ali da padaria, da onde a gente mora. 3 da manhã, cara. Os caras não têm respeito nenhum. Isso, não tem respeito. E outra, eles parecem que eles estão numa festa, né? Às 3 da manhã. Estão nem aí pra população. Coisa mesmo. Tá feia a coisa mesmo. Por que o IPTU aumentou 10%? Aliás, por que tem IPTU, né? Se já é um esforço para você comprar uma casa, ainda tem que pagar o IPTU ainda. Exato. Então é o seguinte, ó, por isso que eu te falei do Alexander, né? Taxa atrás de taxa, imposto atrás de imposto, e aí o Brasil vai virando desse jeito aí, vai fazer o quê, né? E a gente, otário, tem que pagar, né? Tem que pagar, senão já sabe o que acontece, né? Fazer o quê? Não, e tem uma outra, para tu ter uma empresa PJ, pessoa jurídica. Nossa, mãe. Não, além de pagar todos os impostos que a gente tem que pagar, isso. Todo meio do ano, tu recebe Associação de Fins Comerciais, é isso mesmo. Que é uma empresa da Prefeitura de São Paulo, tu paga mais uma taxa para tu ter a empresa. Ainda isso. Não basta só tu pagar todos os impostos. Uma vez por ano, uma vez por ano vem um boleto dessa associação comercial. Que vergonha, velho. Só para ter a razão social. Tu paga uma taxa que aumenta mais de 10% a cada ano. Tá? Esse país é uma vergonha em relação a impostos. Uma vergonha. Você tem toda a razão. E imposto pra caramba é pra financiar um governo extremamente caro, né? Vai fazer o quê? 00:02, Pretzel Quesada. Parabéns pelo trabalho, um abraço pra vocês. Terça-feira estaremos juntos no Esporte Debate a partir das 7h30 da noite. Tem Esporte Debate amanhã, tem quarta. Hoje. Tem quarta, quinta não tem, né? Quinta não tem porque tem jogo, o jogo é às 7. Voltamos na sexta depois. Isso aí na sexta depois. Nota do Daniel Chigotti, rapidinho, só pra fechar. Nota 9, ampla movimentação, né? E o café? Bom café, café né? excelente. Ele não para, hein? Café excelente. Ele não para. Café excelente. O menino lindo do papai, misericórdia. Tu parece o Richard Hills, cara, aqui conosco. Ampla movimentação. Fala muito bem a língua italiana. Viu? Fala. Isso aí fala tudo. Fala pra ele falar boa noite, Pretzel, Quesada. Já falou muito. Boraceira lá. É melhor não colocar falar, porque senão não vai parar. É até as 3 da manhã, né? Você precisa que eu e o Pretzel... Não, já dei boa noite, irmão. Só tô esperando seu boa noite pra te liberar, pra te mandar pro inferno. Fala, Quesadinha.
Ah, irmão, é de sacanagem. Não sei, o PDV vai segurar comigo aqui. Cadê o Zubeldia, hein, velho? O PDV e vocês vão segurar isso? Vamos segurar aqui. Hein, PDV? Vai segurar? Bora. Não, se o Zubeldia disser que o São Paulo jogou bem, aí eu sei. Não, aí eu largo. Aí ele não volta de Brasil. Aí eu abandono. Tchau, Quesadinha. Tchau, valeu. Um abraço. Valeu, Pretzel. Um abraço, até amanhã. 00:03, estaremos juntos e a gente vai colocar um ponto final da nossa live, tá? Então você que tá ouvindo a gente pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, migre ou pro aplicativo Bandplay, ou para radiobandeirantes.com.br, ou, claro, para o nosso dial FM 86,3 na faixa estendida ou 90,9. Daqui a pouquinho, destaques dos outros clubes aqui de São Paulo e, claro, toda expectativa em cima de Zubeldia. O PDV, essa demora aí para o Zubeldia chegar pode ser alguma coisa indicando, né? Chegou? Chegou. Então vamos com o Zubeldia, vai. Chegou Zubeldia para falar na Rádio Bandeirantes para que você possa estar bem informado sobre o São Paulo. Que no meio de semana tem Velo Clube e depois Palmeiras no Allianz Parque, hein, do Vale? Vamos lá então, Luiz Zubeldia começando a coletiva em Brasília. Zubeldia, boa noite, Gabriel Sarque, bancada tricolor. Além do resultado, que obviamente é ruim, o empate do São Paulo, queria te perguntar de desempenho. Quando o São Paulo pega um time contra a Inter de Limeira, né, que tá na 4ª divisão, que não vence há meses também, o São Paulino, ele obviamente espera um desempenho acima do São Paulo. Hoje o São Paulo com um jogador a mais, como foi no jogo contra o Bragantino, cruza na área 43 bolas. Como é que você avalia esse desempenho do São Paulo com 43 lançamentos e com pouca associação coletiva para chegar ao gol? No, yo creo que a diferencia del otro juego, hoy fue totalmente distinto. Tuvimos nuestras ocasiones de gol, tuvimos ocasiones claras, tuvimos ocasiones... muchas ocasiones de gol y no convertimos. Me parece que si hubiésemos convertido un gol de las tantas que tuvimos, después por supuesto el juego se abre y ya queda todo a favor nuestro. Nos pasó con Mirasol. Mirasol venía de 5 triunfos, hicimos el gol nosotros, y nos pasó con Corinthians, venía de 10 triunfos, hicimos el gol nosotros. Tenemos que hacer un gol, no importa quién, hacer un gol. Si hacemos un gol se abre todo. Si no es más difícil. Si no es más difícil, ¿no? Esta situación ha pasado en varias ocasiones y bueno, tenemos que convertir, sobre todo cuando tenemos situaciones, cuando hubo varios cruzamientos también, hubo situaciones de todo tipo. Así que hoy faltó el gol y para mí si haces el gol se abre y ya la diferencia se nota, como pasó con Mirasol, como pasó con Corinthians. Esto es más viejo que el fútbol, no importa si enfrentás a un rival de 3ª, 4ª categoría o si enfrentás a Corinthians. Si vos no abrís el marcador, la presión empieza a crecer y por supuesto te desesperás más. Me preocupa más lo que sucedió la otra vez en el segundo tiempo, ¿no? Que no tuviste caminos para poder llegar. O vos esta película no la viste el año pasado. Esto mismo. Acontece esto, ¿no? Nosotros con Botafogo tuvimos nuestra posibilidad y también nos costó poder convertir. Yo dirigiendo LDU, con un hombre menos todo el campeonato, todo el segundo tiempo, perdón, recién con un gol de Arboleda pudieron llegar al triunfo para ir a penales, Sudamericana. ¿O no? ¿Sí? Y el contexto fue igual. Va a decir, no, Sudamericana, pero el fútbol es así. Entonces hay que convencerse, tenemos un hombre de más, el gol para mí va a llegar. Lo que pasa que hoy, bueno, está. Para mí estuvimos en algunas situaciones apurados. Por supuesto que en situación caliente entran 2 jugadores que tienen sus primeros minutos, 3 jugadores, ¿no? Y entonces todo parte de la formación, todo parte del proceso, todo parte de que no va a salir todo bien hoy. Porque estamos en un periodo de preparación, estamos en un periodo donde, a pesar de que yo vengo del año pasado, hay jugadores que están nuevos, son nuevos. Los 3 cambios que hice son jugadores nuevos, 1 de refuerzo, Cedric, y 2 juveniles. Pero está bien que entren ahora y que tengan la presión de primera división. Porque estos son los partidos en donde te van fogueando
para que cuando empiecen las instancias finales del Paulista y empiece el Brasilerao, empiece la Libertadores, empiece la Copa Brasil, donde te van a exigir llegar a instancias finales, estemos todo lo más preparados posible. Pero no, tenemos que... Hoy podríamos haber hecho un gol tranquilamente. Fue más... Muy buena actuación creo que del golero, ¿no? Le dieron el premio al mejor. Y tuvimos muchas pre-situaciones de gol que podrían haber terminado en situación de gol también. Lamentablemente, por supuesto, no me gusta empatar, ¿no? Me hubiese gustado ganar, estar contento, que los torcedores se vayan contentos, pero es parte del proceso y como falé, todos nos vamos acomodando a medida que pasen los shows, que tengan más minutos. En fin, es una etapa donde tenemos que seguir creciendo, adquiriendo minutos y que no tengamos lesionados más allá de llegar a instancias finales del Paulista y querer ganarlo. Boa noite, Zubel Dia. Alexandre Silvestre, TV Gazeta, Gazeta Esportiva. Então não há motivo para preocupação, já que faz parte do processo. Eu pergunto isso para você, não só focado no São Paulo, claro que o seu problema é o São Paulo, mas se você vê o Palmeiras, que talvez seja o melhor time do futebol brasileiro sul-americano nos últimos tempos, ontem aqui em Brasília saiu vaiado, decepcionou a torcida, também não tem conseguido jogar muito bem numa sequência, o próprio São Paulo com dificuldades, o Santos com o Neymar ainda não emplacou, né, em 2 jogos. O Corinthians talvez seja o melhorzinho. Não está faltando bola nesse começo de temporada ou faz parte do processo? É uma questão de tempo. ¿No está faltando? Bola, futebol, bom futebol. Bueno, pero es todos los juegos, você vio todos los juegos, ¿no? Mais ou menos, todos não, né? Ah, bueno, você sabe que você sabe, está bien, você sabe que el Paulista es muy difícil. Você sabe, es difícil, los equipos luchan, corren, vienen con 3 meses de preparación. A veces jugar en un gramado no es lo mismo que jugar en otro, va cambiando el contexto, pero no importa, nuestro objetivo es seguir repartiendo minutos en todos los jugadores. Siempre que uno mete el gol primero es mejor porque te permite después atacar a los espacios, poder usar más los espacios, pero ahora tenemos que dar vuelta a la página y por supuesto tratar de no desesperarnos, más allá de que queremos terminar primero en la zona, que es el objetivo número 1, para después ir a instancias finales lo mejor clasificado posible. Boa noite, Zuba, tudo bom? Meu nome é João, sou da agência de notícias do SEUB e eu gostaria de saber a importância de ter um elenco tão composto por tantos jogadores de alta prateleira do futebol, né, como o Oscar, o Lucas Moura, o Rafael, em um contexto que jovens jogadores estão subindo da base, a importância de ter a referência desses jogadores para esses jogadores que estão chegando da base. No entendí la pregunta. Quero saber a importância de ter referentes como Oscar, Moura, Rafael, para los chicos. Y bueno, pero eso es lo que está buena la pregunta. Nosotros, más allá de competir, vamos dosificando minutos. Hicimos este viaje ahora a Brasil, habiendo jugado el sábado. De golpe contra Bragantino debuta de titular un jugador como Alves. Hoy, en una situación caliente, le toca entrar a Ferreira, le toca entrar a Rian, le toca entrar a Cedric, que no tienen muchos minutos, ni siquiera fueron a la pretemporada. Entonces todo un proceso de conocimiento, de situaciones
que hay que ir haciéndola en la competencia, ¿no? Después te exigen ganar y está bien. Hoy sí tendríamos que haber ganado. Pero también hay un tiempo lógico para ciertos jugadores, para el equipo, para los más jóvenes, como vos estás falando, para que se vayan fogueando, es el término que usamos allá en fogueando, que se vayan haciendo, porque hoy estamos jugando el Paulista, zona de clasificación, ¿no? Y bueno, mañana quizás es un clásico, o mañana quizás es un partido de Copa Libertadores. Y estos momentos, para los jugadores más nuevos, inclusive para Cedric, que tiene un contrato, si no me equivoco, de unos meses para ver cómo funciona y demás, es demostrar, ¿no? E ir poniéndose cada vez mejor, es acoplarse al fútbol profesional, que no es fácil. Una cosa, como he falado siempre, una cosa es jugar. Sub-20, Copiña, otra cosa es jugar primera división. Entonces, con Portuguesa fue que entró Rian y hizo el gol, ¿no? Entró Rian y hizo el gol. El otro día Alves nos ayudó ahí para la zona media. Hoy entraron los jóvenes para poder buscar el gol. Y bueno, es un todo que vamos tratando de llevarlo en esta etapa del Paulista. Yo creo que aquí hay que tener un poco de calma y bueno, sí, para mí hoy merecimos el gol y después del gol hubiese llegado el segundo y el tercero sin dudas y no estaríamos hablando de un empate, ¿no? Aí, Capela, Zubeldia fazendo uma defesa do time, então hoje acredita que São Paulo criou chances para vencer o jogo, mas acabou não acontecendo, as chances não foram convertidas, então o Zubeldia fazendo uma defesa da atuação do São Paulo hoje, empate 0-0 com a Inter de Limeira. Na saída de campo, eu tava vendo aqui pra Casa TV, o Caleri falou, não jogamos bem, foi o que ele disse. Eu acho que o mais importante é você ser transparente com o seu torcedor também. O São Paulo não jogou nada, né, de novo. E vamos ver agora contra o Velo Clube se consegue minimamente mais 3 pontos, porque nesse momento o São Paulo está dentro da zona de classificação do Vale. Como é que está a situação do grupo do Tricolor? O São Paulo é líder, né? O São Paulo tem 14 pontos neste momento, o Novo Horizontino é o segundo colocado com 11 pontos, o terceiro colocado é o Noroeste, né? Então assim, 7 pontos. São Paulo não corre risco de ficar fora da próxima fase, mas fica longe de ter uma campanha digna, né, no modo geral, porque isso pode influenciar lá na frente os jogos, né, quem define, quem joga em casa, quem não joga, provavelmente São Paulo e Novo Horizontino passando e se enfrentando na próxima fase, mas o Tricolor paulista, claro, tem o torcedor um pouco chateado por conta das últimas exibições. Perfeito. Duvalinho, um abraço pra você, parabéns pelo trabalho. Terça-feira você tá de volta hoje ainda na programação da Bandeirantes, atualizando o Tricolor do Morumbi, hein? É isso, Capela. Tamo junto, um abraço pra você. Valeu. Paulo do Vale, repórter setorista Tricolor do Morumbi, 00:16, vem aí o Alô Torcedor. É o seguinte, muitas mensagens, não vou mentir pro ouvinte, velho, não vou mentir. Muitas mensagens chegaram, deu uma travada no nosso WhatsApp, então a gente vai colocar no modo raiz, sem filtro.